Tens muito mais material que eu. Quer dizer, não tenho nenhum. Pronto, vou começar por aí. Fala no microfone. Só para eu ver. Muito bem. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Estamos aqui. É incrível. Sim, Não é senhor. muito material, é mais ou menos. Duas É o que eu luzes, quero uma ter. câmara. Eu quero ter isto. No fundo é isto. Mas estas eu já tinha até falado com o Branco, com o Ruben Branco, que isto custa 50 paus cada um. Mandas vir tipo do AliExpress ou assim. Digo, OLX, eu mandei vir do OLX, a marca branca e não sei o quê. tenho tratado disso. Tenho tratado disso. Depois do resto é a mesa que tens aí, é Ok. a câmara, que é a camcorder para poder gravar o tempo que eu quero seguidinho. É a única, as outras não cortam sempre. Não percebo um caralho de câmaras para começar. Pá, eu também não percebi nada, tive que andar a pesquisar. Digamos que eu gravo na mesma com o meu telemóvel. Ah, é? Desde sempre. Ah, não sabia. É, tudo com o meu telemóvel, com um tripézinho e pronto. E é isto. E o som também é do telemóvel? Não. O som normalmente ou é um telemóvel pousado, ou são lapelas. Já foi material de rádio que foi gravado na rádio da Nova Era, com o Couto. Certo. Epá, depende. Mas a minha ideia era conseguir investir em material. Mas está complicado. Pois está. Mas olha, vamos começar então. Isto é dividir por 2, não é? Exato. Vamos juntar os dois e dividi-los, até porque não temos tempo para mais. A ideia era gravarmos o teu e gravarmos o meu. Exatamente. Dividimos. Opa, eu começo sempre com a mesma pergunta, que é, nós estamos aonde? Onde é que nós estamos? Sim, Num no mini-estúdio em Mini-estúdio. minha casa, Ok. que supostamente era o quarto da empregada, sabes? Aquele Ok. estilo de casa que tem. Giro. E eu montei aqui o meu estúdio no Porto, Ok. na minha casa. Não vou dizer a rua. Sim, não vale a pena. Eu também tenho um cão. Se vierem cá, estão felizes. Se vierem cá, estão felizes. É aqui onde tu gravas o Idor dizes? O Idor disse sim. Mais a partir do episódio 40, porque gravámos ali dentro no outro estúdio, mas Ok, agora ok. não podemos e passámos as coisas para aqui. O espaço serve-nos para o podcast. Qual é a ideia desse podcast? Começando por aí. Opa, a primeira ideia foi eu comecei, não sei se te lembras, os primeiros 11 fiz sozinho. Certo. Só que eu sou um gajo de conversa, percebes? Queres falar a pé? Gosto de falar a pé. E achei que com convidados seria mais giro. E desde aí tenho-me divertido como caraças aqui. Tenho aprendido. Não malta é só sobre diferente. humor? É sobre várias... A ideia inicial era ser sobre humor, mas a ideia agora é trazer malta ou que trabalha no humor ou com quem eu me Pelo identifico. menos do mundo artístico, digo eu. Sim, mais ou menos, porque já trouxe a única pessoa que repetiu 2 vezes, que é meu colega de casa agora. Não é do mundo artístico, mas eu considero um artista por acaso. Ok. Quer dizer, tem ali as guitarras Todos os pedais dele, e as guitarras, os sim, pedais, sim. O estúdio agora é dividido por 2. Um dos convidados que tu tiveste recentemente foi o Xará. Certo. E uma dos tópicos de conversa do meu podcast com o Pedro Mata, gravado no Pinguim, Certo. foi quais são as diferenças entre o Rui Xará e o Eduardo Marques. Certo. No sentido de ambos mexem-se na cidade do Porto Certo. e atuam com vários comediantes. Certo. Para ti, quais são as diferenças? Epá, eu acho que na produção, Em tudo, por exemplo, quando foi a conversa com o Mata, chegámos à conclusão que são as pessoas que se mexem sim, para os outros. sim, Por exemplo, não podemos esquecer a vertigem do Joel, só que certo, é certo, entre certo, eles, certo. maioritariamente. Pode agarrar um ao outro, mas sim. Enquanto que o Eduardo e o Xará puxam pessoas para próximo deles. Sim. Opa, eu antes não gostava muito de Xará. Ok. Tivemos uns stresses. E não me dei conta disso, mas com o tempo comecei-me a perceber que o facto de eu ser host de uma noite e ter procurado noites no Porto, Ok. foi um bocadinho por o ver fazer no cru. Por exemplo, um dia que eu fui com ele e disse assim, pá, gosto do que este gajo está aqui a fazer. Do formato em si. E mesmo para mim como humorista, ser MC é melhor para mim hoje em dia. Ok. Da maneira como Ok. porque eu não estou a escrever texto hoje em dia, escrevo talvez depois do testar. Ok. Vou testando, como tenho entradas e saídas muitas, 3, 5 minutos, 7 minutos, vou testando ideias que tenho e vou aprimorando assim. Mas o facto de não escreveres não é negativo? É uma procura, porque eu antes quando escrevia tudo e ficava preso naquilo. Ok. E agora, como tenho hipótese de ser MC, testei ser assim, até porque estou a gravar o meu solo, que é todo improvisado e pronto, e estou a ir um bocadinho por aí. Só que dentro dessa coisa toda comecei a perceber-me que gosto mais, demora muito mais tempo, Ok. mas gosto mais, fica mais próximo da verdade logo à partida ao texto,
se eu tiver uma ideia na cabeça e levar, por exemplo, ainda agora o Ricardo atuou comigo e disse-me que estava a gostar do meu novo beat e eu nunca o escrevi. São ideias que eu escrevi depois de ter as ideias. Imagina, faço a noite, surgiu qualquer coisa, aponto. Depois só para ficar, não levo depois o papel, se calhar levo um tópico ou outro para não me esquecer, mas vou fazendo o processo ao contrário e estou a gostar mais, sinceramente. Mas a pergunta, acho que até não era por aí, era o facto de nós estarmos a puxar gente para o pé de nós. Eu acho que é diferente. Os espaços que eu tive, que fui eu a organizar, só têm um objetivo: ser laboratório. Desde as pessoas mais consagradas que quiserem ir, até ao gajo que disser assim: eu quero muito. Quero contar uma piada. Eu quero muito experimentar. E divido aquilo exatamente assim, para quê? Porque é um bocadinho como se faz lá fora, no Comedy Store, tudo isso que é. Começa os open mics para se habituarem à vida dura que é o stand-up, porque eu acho que é importante eles levarem uma chapada logo na primeira vez. Giro. Se aquilo não entrar bem na cabeça deles, eles não voltam, percebes? Aquilo convém que as pessoas saibam a verdade do stand-up logo no início. E depois divido. Costumo ter um humorista residente que é o Fábio Pascoal agora. Sim. Que faz, ainda não vi. Faz 5, 7 minutos, tem ido quase sempre. E depois entram os cabeças cartazes a fazer um bocadinho mais de tempo. Mas mesmo para eles é laboratório. É laboratório, é uma questão de... Nem sempre os humoristas vão para lá testar o material todo. Quando digo laboratório há espaço de manobra para se testar coisas. E a ideia é essa. Ao contrário do Xará, que é algo mais final. Sim, mais sustentado e não arrisca tanto. Quando traz os cabeças cartazes dele é para segurar uma noite, não é tanto, percebes? Eu gosto que a noite esteja segura, mas o objetivo é dar espaço a um bocadinho a toda a gente. Tu falavas aí no teu solo improvisado. Sim. O que é? Eu comecei... Eu tenho 1h10 de texto para aí. Não sei se é 1h10, mas tenho. Está por aí. Por aí. Mas não tenho público para fazer um solo. Percebes? E então, o que é que eu pensei? Como sou MC no Ferro, o que estou a montar é um documentário / solo que mostra um bocadinho... Gravado para colocar na net, digo eu. Sim. Que acompanha mais ou menos o processo de ser a MC ali do Ferro. E depois acaba com beatzinhos, pequenas coisas que aconteceram em várias noites. Eu não quero que aquilo seja... Eu estou a gravar todas as noites e vou tirar um bocadinho de várias. Uma espécie de best-of de várias noites. Exatamente. E depois tudo deve ficar à volta de 45 minutos. E é só improviso, é só crowdwork, digo. Eu não lhe quero chamar de crowdwork, mas sim. Basicamente é só improviso. Nem sempre com o público, mas tudo o que se está a passar é improvisado. Tudo que aparecer no solo é improvisado. E é uma maneira que eu quero também de mostrar um skill que as pessoas mais gostam, tanto público como comediantes, e uma maneira de eu aparecer, e depois estou preparado para fazer um solo logo a seguir, caso corra bem. Suponho que seja para pôr no Rúcula? Sim. Sim. Não pensei ainda muito nisso, vou fazer e depois, se achar que está espetacular, ainda tento vender a alguém. Mas a ideia é assim, é ir para o Rúcula e também dinamizar um bocadinho a produtora. Tu tens um conteúdo que eu gosto bastante. Sim. Que tenho pena que não faças aquilo mais vezes. Sim. Que é o minimamente conhecido. Sei. Já falei com 2, 3 pessoas que lá foram e ainda ninguém me conseguiu explicar exatamente como é que aquilo é feito. Certo. Não é fácil de explicar. Dito por ti, sim, que será o mais acertado, digamos assim. Mais ou menos. É escrito... É puramente escrito. A personagem começa quando começas a gravar ou começa antes. Certo. Porque já tive pessoas que deram opiniões diferentes. Eu fico, ninguém me sabe explicar. Depende também, porque já houve várias maneiras. Mas normalmente ligava a personagem quando aquilo começava. E o que eu fiz sempre foi, fiz uns tópicos, eu não escrevi diálogos, não escrevi nada. Escrevi conflito e ação. Por exemplo, eu dou sempre este exemplo. Benedita Pereira, conflito morangos com açúcar. Quero passar no Pipo e quero gozar com o bar, quero falar do Crómio, quero falar do Rodas, quero gozar por aí. Pronto, e construir alguma coisa à volta disso. Só que também nem era tanto para a pessoa... Eu podia ter esses tópicos, como aconteceu com o Guilherme Fonseca, por exemplo, em que ele não teve tempo para ler, lemos antes de começar e ficámos com a ideia... Tu dás ao convidado? Sim. Ele não vai mesmo de mãos a abanar. Não. Nunca? Nunca.
Ok. A não ser que seja... Não, aliás, até dizer, a não ser que seja meu amigo, mas não, os meus amigos até estava mais scriptado que... Ok. Mas quase todas as catchphrases que há lá, foi escrito, por acaso. Tudo escrito. Sim. Mas depende da pessoa. Lá está, mas quando achas que é mais genuíno ou que fica mais bem feito dando o texto dias antes ou lendo em cima da hora? Porque dá-me a ideia, principalmente com o episódio do João Cunha, Sim. eu fico bastante confuso nisso. Será que ele tem perfeita consciência do próximo momento, certo, constantemente, ou não? O João Cunha é um bom exemplo porque mesmo a minha personagem e a personagem do João Cunha, se estiverem juntas, vão fugir um bocadinho ao texto. Vai acontecer, pode acontecer Merda. um bocado de tudo. Mas também com ele houve uma conversa antes, mas antes dele lá chegar, porque ele chegou em personagem já. Ok. Ele entrou em personagem já. E tu? Eu não estava em personagem. Ok. Mas devia, se calhar, com ele. Ok. Mas aquilo foi estranho, mas gostei disso. Mas dependia de pessoa para pessoa. Por exemplo, com o Guilherme Fonseca, que correu muito bem assim, acredito que se ele tivesse lido em casa, corria igualmente bem. Ok. A ideia de mandar para casa era mais porque aquilo, como é um bocado in your face, para as pessoas terem um bocado a noção do que é que se ia falar ali, percebes? Eu não podia chamar a pega do Bruno Nogueira ao quadro sem o avisar que ia fazer isso, sabes? Para ter a noção se ele gosta, se ele não gosta, pronto, ele estava aberto a isso e pronto, fizemos por aí. Mas quando tens alguma preocupação com o tempo entre começar a gravar e o convidado chegar? Por causa da entrada em personagem, ou não? Ou é tranquilo? Estamos aqui nós gravámos quarto de hora. A Season 1 seguida. Ok. E gravámos a Season 2 seguida. A Season 2 mais seguida ainda que a Season 1. Season 1 ok. porque fomos 8 dias para Lisboa. Com caralho. E já estávamos no set mind daquilo. Ok. Então como já estávamos no set mind daquilo, passava 9 horas no estúdio, aquilo era mais rápido para mim. Sim. Ok. Qual é a ideia daquilo? É continuar a fazer tipo uma vez por ano ou assim? Não faço mais. Não? Não. Porquê? Porque não quero... Porque acho que aquela foi a minha primeira ideia e se as pessoas gostaram da minha primeira ideia, fixe. Mas há mais. Eu tenho mais ideias. Que como aquela tenho muitas. E eu acho que naquele conteúdo especificamente, acho que esgotámos as hipóteses daquilo. É sério? Acho que fazer mais só nos ia prejudicar do que beneficiar. E dava muito trabalho fazer ou não? Não. É das coisas mais simples. Quer dizer, dá mais trabalho que isto. Ok. Porque tem uma edição por trás que as pessoas não imaginam. Aquilo nós normalmente ficámos com brutos de hora e meia e aquilo vai para 5 minutos. Porra. E o que eu fazia era, primeiro, hora e meia, ok, limpeza. Segunda limpeza. Começar a apagar coisas que ficaram parecidas e deixar as que gosto mais. E depois aquilo aos poucos vai-se encostando um outro. Portanto, vocês estão a discutir durante 1h30? Discutir? Sim. Foda-se, não fazia Sim. Não fazia ideia. Houve muita coisa que não fica, percebes? Porque depois depende, neste especificamente que foram 19 episódios, a Season 2, foi mais numa de... Estava a ficar repetitivo já. Já estava a fazer coisas, já dizia as mesmas frases às vezes com outras pessoas. Então depois foi uma questão de tirar aqui e tirar ali. A ideia de ter 1h30 era para não esgotar possibilidades. Ter mais do que aquilo que preciso. Quanto mais tempo, mais opções de corte, digamos assim. Sim, porque por exemplo com o Guilherme Fonseca acabei o corte total e disse, pronto, tá bom, eu gosto assim, tinha 14 minutos. Ok. E eu disse, não dá. Porque aquilo também é outra coisa que aquilo não funciona acima de 7 minutos. As pessoas ficam incomodadas. Ok, isso é bom. Porque é muito, percebes? Acaba Aconteceu alguém reagir mal? Nunca. Toda a gente reagiu melhor do que eu estava a imaginar. Foi? Estava à espera que desse merda? Sei lá, há pessoas que... Eu tirei as cuecas e meti na cabeça da Nadine Love e fiquei nu atrás dela, percebes? Poderia ela perfeitamente... Percebes? Mas não, se calhar toda a gente... embora. Acho que também, por isso mesmo, por mandar as coisas às pessoas, por explicar que aquilo era um bocadinho corrosivo, as pessoas já iam um bocadinho preparadas para o pior. Ok. E depois chegaram lá e a equipa era bacana, éramos poucos, demos-nos bem toda a gente. Onde era gravado em Lisboa, já agora? Foi dizer. Não me lembro do nome do estúdio, mas é aquele ao pé da Sport TV, é mesmo uma... Eles têm vários estúdios, nós fizemos no 0. Eles têm 6 estúdios. E quem me arranjou foi a Catarina Matos, que curtia o projeto e eu uma vez qualquer disse, a malta preciso de um estúdio em Lisboa para gravar em Lisboa porque queria buscar pessoas de Lisboa. Ok. Só por causa disso. E ela disse, olha, eu arranjo-te.
Isso é um problema de fazer podcasts ou conteúdos. O país é pequeno, mas não é assim tão pequeno. Sim. Sentiste mesmo necessidade de ir a Lisboa? Senti. Para poder ter aquelas pessoas que eu queria, por exemplo, mais o Quadros e o João Cunha, por aí. Ok. E depois com isso, Guilherme Fonseca, Catarina Matos, Cátia Domingos, tudo de lá, percebes? Esse conteúdo está no Rúcula. Certo. O Rúcula é o quê? É uma produtora de humor canal. É teu só? Ou Sim, mais é alguém? meu e da Raquel e do Freitas. Ok. É dos três, mas eu sou Cabeça. não quero dizer o cabeça, porque eu não mandei nada, mas sou quem começou a coisa e sou o CEO máximo. Mas disto. a ideia é de ser um canal de divulgação de conteúdos Certo. e de produção de noites ao mesmo tempo? Ou Sim, é uma produtora. A ideia não? é Ok. tudo o que eu faça no humor seja associado a um nome. Percebes? Ok. Pronto. E a ideia, a Rúcula, nasce de eu precisar de ter um espaço onde pusesse, porque já tinha um minimamente conhecidos, aquilo chamava-se minimamente conhecidos, mas tens um canal só com 20 episódios, não é nada. Ok, E depois comecei com o ok. podcast e que vou dizer, vou criar um novo canal para o podcast, os beats dos humoristas, vou criar um canal novo para isso. Não, foi Portanto, é um espaço onde pode mesmo entrar pessoas de fora, certo. digo eu. Sim. Penso que foi no da Beatriz Magano que Eu falaram estava disso. falado, agora houve um volte-face porque a Inês vai para Lisboa, não sei como é que nós vamos resolver isso, mas eu Ok. queria que elas tivessem cá um podcast, por exemplo. Ok. Portanto, é mesmo um canal onde quem quiser venha cá meter coisas, digamos assim. Mais ou menos, Sim. quem eu quiser. Sim. Tu aqui tens o Ferro, Certo, digo agora, eu, mais sim. casas que tenhas. Eu? Sim. Eu tenho mais uma em Braga, que é o Café Inverso, que estamos a Ok. fazer, vamos para a terceira noite agora em janeiro, tem corrido bem e não tenho mais nada. Mais nada. E a ideia é não ter muito mais. Mas dá-me a ideia, diz-me se eu estiver errado, Sim, que tanto a Casa do Livro para o Ferro e tiveste outra antes da Casa do Livro. se não me engano. maus hábitos. Maus hábitos. É tudo o mesmo conceito. É, É sempre. Ou pelo menos. sim, o conceito é diferente, quer dizer, a imagem é diferente, o conceito Ok. é o mesmo, percebes? Ok. O que aconteceu foi que eu estava bem na Casa do Livro e dou-me bem com o pessoal da Casa do Livro, mas surgiu por causa do Keso, o rapper que veio aqui, e que ele disse, olha, há uma casa nova, tinha acabado de abrir, que eu acho que tu ias gostar muito de fazer lá stand-up. Pronto, Ok, e ficou aquilo ok. no ar. E eu por coincidência, o dono é meu amigo já de outras coisas. Então, Anteriormente. falei com ele e ele disse, olha, eu ia falar contigo para teres aí as noites de stand-up. Eu fui ver a sala, gosto muito mais gosto muito da Casa do Livro, mas para espetáculo stand-up, a Sala do Ferro, acho que é uma da... Mas não te preocupa o facto da Casa do Livro ser numa zona central e o Ferro também ser, mas ser ali numa rua? Preocupou-me mais no início, mas como fizemos 12 noites e falhou só uma de público, Ok. e o bar é melhor, percebes? A ideia, lá está, não sei. E que diferenças é que tens em termos de conceito entre o Ferro e o bar de Braga? É também uma casa de laboratório ou não? Não, aí já fui eu, o dono falou comigo e pediu-me para eu ser o MC lá e Ok. para eu programar. Eu também programo lá, também sou o MC lá, mas não é laboratório, percebes? Não é. Até porque os open mics são mais escolhidos por lá. Porque Ok, como é em ok. Braga, a ideia até era fazer crescer um bocadinho o pessoal. Consegui trazer se calhar públicos, o próprio Open Mics trazerem pessoas para ir ver a noite. Também por causa disso e também porque era interessante Braga, já que está a ter lá uma noite com que é suposto ser quinzenal, Ok. também ok. ter malta que quer experimentar por lá, percebes? Tu estás a atuar no Porto, mas já foste a Lisboa gravar os episódios? Sim. Suponho que tenhas atuado nesses dias, não sei. Atuei. E tens lá ido atuar. Que diferenças é que tu encontras entre o Porto e Lisboa? Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque eu ainda estou um bocadinho escaldado de Lisboa. Ok. Mas do que tu vês? Em Acho, termos de conceitos, em termos de formas de organizar noites, própria produção? acho que Lisboa agora é uma coisa, Lisboa há 1 ano e meio atrás é outra. E Ok. acho que Lisboa veio beber aqui muito mais que as pessoas possam imaginar. Ok. Porque quando Lisboa não tinha nada, nem o Máximo existia, nós tínhamos aqui ao mesmo tempo, tínhamos a Casa do Livro, tínhamos o Fé, tínhamos o Pinguim, tínhamos uma data de o Enjoy It, do Xará, tínhamos uma data de... Foi criado um circuito. Ok. Agora, aconteceu o contrário, que é este ano está a haver muito mais circuito em Lisboa, Sim, em que talvez eles um pouco. agora criaram muitos bares e bem, e eu acho que muito bem.
E nós nem tanto, até porque o Xará perdeu alguns bares do centro do Porto, o Pinguim entrou em obras, ainda não começou. Tem obras neste momento? Não sabia. Não, acabou agora as obras, em dezembro, e vão começar a partir de janeiro a fazer stand-up também. Ok. Mas... portanto, houve aqui um volte-face também ao mesmo tempo. Houve, mas também, lá está, Lisboa só estava assim porque estava meio adormecido, porque tem mais capacidade do que nós de ter, aliás, se nós temos 5, não sei se temos, mas eles têm que ter 10. Ok. Percebes? E eu agora vejo as coisas de longe, porque não fui lá atuar este ano, vejo as coisas de longe e parecem que estão bem organizadas e os novos humoristas lá têm montes de noites para poder fazer. Fala-se muito em circuito e tu próprio falaste em circuito. Sim. O que é propriamente um circuito? Para quem não percebe, na tua opinião. O circuito, sei lá, eu também não sei falar muito disso, mas para mim o circuito é um humorista de série B como eu sou, ter a capacidade na sua cidade... Já tens que explicar isso das séries que eu ainda não percebi. Está bem, mas isso são termos meus, cara. Ok. Um humorista que tem... O humorista da série B é que tem qualidade, atua, mas ainda não tem nome. Ok. Percebes? Ok. E pronto, para não dar o meu exemplo, o circuito é o Pedro Mata poder fazer 50 vezes stand-up num ano na sua cidade. Ok. É sinal que há um circuito, porque senão ele não conseguia fazer tantas noites, percebes? Ok. E é um bocado isso, quando falo do circuito falo disso, de haver possibilidade de fazer, e não só num só sítio, vários sítios, percebes? Ok. E isso acontecia no Porto? Acontecia mais no ano passado do que este ano, mas sim, continua a acontecer, sim. E não há problema nenhum dessas casas serem casas de laboratório ou casas de fechar? Pois não depende, percebes? Cada um depois, por exemplo, os Dona Custódia, que é outro grupo de pessoas que organiza, que é com o João Pinto Costa e pronto, sabes? Sim. O formato deles é mais ou menos o mesmo que o meu. Ok. É igualzinho, 2 cabeças de cartaz, 3 open mics à noite, mas às vezes tem bilheteira, outras vezes a entrada livre, percebes? Eu acho que o importante, a diferença é tu tens uma entrada 0 ou tens uma entrada a pagar. Aí tu notas diferença, logo, percebes? E eu, se reparar, já na Casa do Livro e agora, não é por acaso que não tem fotografias. Ok. A ideia é o Comedy Club ser maior de qualquer pessoa que lá vá atuar, percebes? Por isso é que eu não ponho... É um trabalho que demora mais tempo, mas eu faço de propósito, que é, não quero... Tudo bem, as pessoas já começam a saber quem é o Pedro Mata, porque pronto, eu atuo muito comigo, o Fábio Pascoal, o João Freitas. Não por fotos, mas por realmente ir ao espaço, no fundo. O espaço é um espaço que à quinta-feira há comédia e o pessoal está lá a explorar e o pessoal diverte-se. É isso que eu quero que as pessoas saibam, percebes? Ok. E também aprendi isso com o Luís Gomes. O Luís Gomes uma vez disse-me uma coisa que no Maus Hábitos, que disse: esta casa é espetacular, mas enquanto for entrada livre vais ter sempre assim aqui um desequilíbrio de público. E eu discordei disso. Hoje em dia concordo. Acho que se tu pagares 3,5€ para ir ver stand-up, é alguém que gosta e que vai com a disposição de rir. Ok. Percebes? E eu acho que aí é que faz a diferença. Ok, está bem visto. Claro que depois teatros é uma outra conversa, percebes? Ok. Eu acho que qualquer humorista que seja bom no bar vai ser bom no teatro. Eu costumo dizer isso. Ok. E o ferro é o quê? Como assim? É um intermédio entre os dois? Não posso considerar aquilo um comedy club porque não é meu e a casa funciona com outras coisas. Mas acho que sim, acaba por ser um bocadinho um intermédio. A Beatriz já lá fazia, se suponho, o monólogo que ela certo, falou. Vai. Portanto, acaba por ser um passo do comedy club, digamos assim, para algo mais arrojado. Não necessariamente, é mais uma situação de como começámos a temporada quando eu queria, em setembro, nós no final vamos ter para aí 30 noites. Ok, pronto. E é uma questão também de... A Beatriz propôs, eu achei engraçado e acho que como é um monólogo virado para a comédia, acho que faz todo sentido estar inserido nas nossas noites, percebes? E a tua ideia é conseguires trazer pessoal de Lisboa ou é complicado? Já foi mais. Já foi mais? Já foi mais. Agora aproveito as oportunidades que me aparecem. Ok. Percebes? Por exemplo, o Crómio? Por exemplo, o Crómio. Sim, o Tiago Castro. Por exemplo, ele, por exemplo, a Luana e mais hipóteses que venham. Acho que é possível que em fevereiro venha aí um nome grande a fazer de host. Ok. Também percebes? Para não ser sempre a mesma coisa, percebes? Porque eu fiz
70 noites de host, no Porto, sempre. E convém-me às vezes também deixar respirar um bocadinho. Eu não gosto de saturar. Quer dizer, saturo um bocado, mas não gosto de saturar. E estou a aproveitar um bocadinho as hipóteses que tenho. Por exemplo, o pessoal do Roda Bota Fora vem aí, queria aproveitar um ao outro, percebes? Depende. Agora, eu não tenho a capacidade financeira, porque é um laboratório, de dizer, olha, vem que eu pago de X. Não, ali, tanto recebo eu igual, que organizei a noite, como vai receber o outro cabeça cartaz. Há uma questão que ainda ontem estava a falar com o Ricardo Maria e com o Bruno Matias, que fui vê-los atuar. Certo. Que é escolher um bocado o caminho entre ter um laboratório e não ter muito dinheiro e ajudar as outras pessoas, ou outros comediantes, ou pessoas que queiram ser comediantes, ou realmente fechar negócios com bares, ir lá atuar e fazer se calhar um pouco, eu não diria chorar porque tem convidados, mas se calhar mais vertigem, dizer, olha, vimos cá nós, venho cá eu. Porquê é que quiseste seguir este caminho? Quando a meu ver, o caminho, eu não diria mais, se calhar mais profissional, porque tem mais dinheiro e tem mais negócio em si, é este. Sim, o que aconteceu foi, eu comecei muito mal no stand-up. Eu acho que vou já dizer isto aqui assim abertamente, acho que sou inevitável no humor. Inevitável. Mas comecei mal no stand-up. E porque comecei mal, e também porque fui estúpido a começar, e também não tinha bem a noção, e arrisquei muito no início que não devia arriscar, fecharam um bocado as portas. Percebes? E quando eu comecei a ser host, foi numa de podem fechar as portas, eu vou fazer na mesma. Não são vocês que vão. Pronto. E esse sentimento eu tenho um bocadinho para os putos que estão a começar. Porque eu já tive muitas discussões com muita gente que é. No outro dia tive uma discussão assim com uma pessoa que tu conheces, não vale a pena estar a dizer nomes, mas estava a dizer, porque ele é mau. Ok, é mau. Quantas vezes fez? Fez 4. O que é que interessa se é bom ou se é mau? Não interessa nada se é bom ou se é mau, percebes? Interessa às 30. E sabes o que é que vai acontecer? Ele, se for realmente mau, chega às 30, para. Eu não conheço ninguém que seja realmente... Há poucos casos, sim. Há muito poucos casos. Conheço muita gente que eu não gosto do humor, mas que resulta. E que funciona e que tem todo o espaço. Ainda bem que somos todos diferentes. Mas eu não gosto disso, estás a ver? E como sofri um bocadinho na pele, achei que queria ter um sítio assim. E também para eu poder também crescer. Porque se eu não tivesse sido MC nunca, era metade do humorista que sou hoje. Com certeza absoluta. Menos de metade. Portanto, é um bocado, vou-me atirar aos lobos. Tipo, já que não me dão oportunidades, vou eu atrás delas. Isto não maus hábitos. Agora, por exemplo, fartei-me a atuar com os irritantes, vamos chamando para os Dona Custódia, atuei em todas as casas que eles têm. Vou sendo chamado. E a ideia é, eu já estou a começar a avisar o pessoal, eu vou-me fartar disto. Fazer mais 2 anos e depois vou à minha vida. E a ideia é também do solo. O que é que isso quer dizer? Que dá muito trabalho organizar assim, laboratório para tirar 20 paus por dia, percebes? Ou 15 ou 30, que seja. Porque eu tiro o mesmo para mim do que dou aos outros, aos cabeças de cartaz, percebes? Portanto, há aqui uma passagem se calhar deste percurso para este. Certo. E a ideia até do solo é essa, é dar um solo de borla para depois fazer um outro que já tenho mais ou menos preparado de texto, que ainda pode crescer, ainda precisa de umas 30 datas para crescer mais um bocadinho. E abandonar porque já não é preciso, porque já vou começar a fazer. Esta é a minha ideia, percebes? Legítimo. É o que eu gostava que acontecesse. Dava o solo, ficava mais de 1 ano e meio nisto e depois a partir daí já era teatro. É legítimo. Nem que fosse pequenos, como começou o Batáguas, que no início tinha as salas de 150, como o Ruben também, que tem não te preocupa. Como é que te explicar? Eu tenho um bocado esta opinião e pode estar errada. Sim. Mas não te preocupa o não fazer conteúdos online consecutivamente. Isto para um fim de auditório. Preocupa muito. Por exemplo, vocês disseram uma coisa no episódio da Magano que eu estranhei. Que era, há uma frase concordada pelos dois, onde qualquer um de nós mete 150 pessoas no auditório. Sim. Isso é possível para quem não faz conteúdos? Sim. É? Sim. Eu meto 150 pessoas num auditório no Porto, mas não meto mais que uma vez, se calhar. Se calhar não, quase certeza absoluta. Não meto mais que uma vez. Mas acho que... Mas isso era mais uma de...
Qualquer pessoa que tenha vontade de ter um espetáculo consegue lá ter, nem que seja para amigos, pessoas interessadas, amigos de amigos, trabalhar bem a imagem, trabalhar bem tudo aquilo, tem lá 100 pessoas. Okay. Agora, uma não chega. Então este caminho que tu queres seguir depois dos laboratórios, há algum fundamento de conteúdos por trás? Pá, eu tenho o Eduardices, sai todas as semanas. E a ideia é estas 5 ideias que eu tenho paradas porque não tenho dinheiro nem tempo para as fazer, um dia ter possibilidade de ser resultado. Ser resultado. Solo ou tour ou algo assim semelhante. Sim, solo e os conteúdos digitais que tenho, porque eu os conteúdos digitais escrevo com o João Freitas e nós temos assim 4 ideias que já mereciam. Alguma que tens certeza que vai arrancar em breve que possas falar? Sim, não posso falar de nenhuma porque estou proibido, mas temos uma que vai arrancar agora. Vai dar muito trabalho, vai demorar muito tempo, não é certo que deem alguma coisa, mas vamos começar agora. E já temos uma outra que já começámos, que já temos parte feito, mas está tudo interligado. Temos 3 ideias que estão interligadas e que crescem umas com as outras, percebes? Este conteúdo do Eduardices, muito semelhante ao meu, no sentido de é gravado num sítio. Sim. Passa-te pela cabeça fazer isto ao vivo, de certa forma? Sim, vou fazer. No ferro? Digo, não sei. O episódio 100 é certo, vou fazer live. Agora, muito esporadicamente, percebes? Mas quando eu sentir que tenho público para isso, eu não tenho público para isso ainda. Tenho um dos episódios que tem 2.000 visualizações, mas o resto é tudo abaixo disso, percebes? Sei que há um grupo de pessoas que gosta disto. É possível vender isto a um bar? Ou a um espaço cultural? Agora, não. Mas mais para a frente acredito que sim. Tem que crescer. Tudo depende do que crescer. E tu estás a pensar fazer o teu ao vivo? Estou. Provavelmente vou fazer no próximo ano. Só que tenho o mesmo problema que tu da dimensão do podcast. Sim. Portanto, não sei ainda não sei bem como é que eu vou fazer. Porque normalmente quem faz isso é porque já tem tem garantido uma legião de seguidores, digamos assim. Eu tenho-os, mas eu não os quantifico ainda, nem sei se são 10, são 50, são 100, mas eu sinto que os tenho. Mas pronto, vou fazer no episódio especial 100, pronto, como fiz no 50 também fiz uma coisa diferente, por acaso tive azar que fiquei sem as imagens, perdias, mas é com a Inês e com o João Segura, porque foram os mais vistos até agora, e o episódio 50 é com os dois. Fiz um especial. E no 100 queria fazer igual, fazer uma coisa assim ao vivo. Muito bem. Pá, acho que da minha parte estamos por terminado. Estamos? Portanto, se quiseres agora arrancar desse lado. Agora arrancamos com como é que é, Mike Stevens? Foi um bocadinho estranho, nem disse nada, não disse olá, estava a ser entrevistado. É como eu, pronto, difere no teu nisto, que é o meu é conversa. Exatamente. Eu não penso em nada, não faço a mínima ideia. Eu também não penso, eu vou pegando no que te referi-te atrás. Subscreva o canal, se faz favor. Mike Stevens, vá lá. Isto é continuação? Já é a continuação. É a continuação. Sim. Eu acho que eles vão perceber. Eu devia ter dito no início. Fizemos um crossover. Mete-se em legenda. Sim, também é verdade. Subscreva o canal dele, o XLR, certo? Exatamente. Muito bem. É o podcast. Quantos episódios tem? Quantos tem? Perdi a conta porque... Tu não numeras os episódios? Meto, só que cada temporada começa outra vez. Se calhar há ali uns 50 por aí. 50, é mais ou menos como eu. Cada temporada tem ali por volta entre 10 a 20. Esta temporada que eu estou a gravar cá em cima vai demorar muito mais tempo porque os episódios não estão a sair semanalmente. Para teres uma noção, falta meter o do João Pedro Pereira, que já gravei há uns tempos. Sim. E agora é o teu. Certo. Mas este vai durar muito mais tempo. Vai se calhar durar para aí meio ano e vai ter menos episódios se calhar do que todos os outros. Certo. E portanto agora estou na temporada da Norte, depois 2 em Lisboa. Porquê que dividiste em temporadas? Assim aconteceu. Não tem uma grande funciona melhor justificação. em número bruto. As pessoas gostam do número bruto, sabes? Todas elas têm diferenças. Isto é, o primeiro era gravado só em áudio. Eu já percebi, na minha casa. Com um microfone destes para 2 pessoas. Certo. Pronto, era estranho demasiado. Mais vale do que estar quieto. Eu concordo plenamente. O segundo já era gravado numa cervejaria, gravado em vídeo, os melhores momentos vão para o YouTube. Certo. A conversa já não tem guião. Pronto, mudou. Terceira temporada, venha ao Norte. Qual é a justificação? A malta do Norte faz mais quilómetros para ir atuar do que a malta de Lisboa. Sim. Então eu próprio vou fazer mais quilómetros para ir ter com eles. Certo. Consequência, não vou ter os episódios sempre, todas as semanas.
E agora estou num dilema, o que é que vou fazer na próxima? Porque a partir Ok. da próxima, se não for a última, é a penúltima. Eu gostava muito de gravar com comediantes brasileiros, fazer uma temporada de 10 episódios com brasileiros. Bem pensado. Provavelmente para a net, em chamada de Skype. Pessoal, sexta-feira às 22h30 vou estar a falar com alguém. Sim. E depois, posteriormente, ir para os Spotify da vida. Certo. E a última temporada, estou indeciso, ou uma que eu possa vir a fazer, estou indeciso, ou comediantes que eu nunca tive, e mais ligados a auditórios, que eu sinto que é um bocado complicado isso acontecer. Sim. Ou então, quais foram os melhores episódios que eu fiz? Foi com A, B e C. Portanto, vou arrematar com eles outra vez. Sim, percebo o que estás a dizer. O que é um bocado chato, porque eu já repeti 2, 3 comediantes que eu gosto bastante. Não vejo mal. Mas qual é a diferença deste conteúdo para outros que possam existir? Eu estou a fazer só para mim. É um bocado sim. chunga, mas estou-me puramente a borrifar para quem vê. Claro, é um bocadinho yeah. a base daqui também disto. Estou a conversar com a malta, quem quiser ver. Estou um pouco preocupado com isso. Portanto, se eu quiser fazer um terceiro episódio com alguém, que pode ser com o Rui Cruz, com o Paulo Almeida, com o Joel, com mais uns quantos, faço, olha. Fica feito. O meu problema foi que percebi que e se calhar tu sentes aqui um bocado isso quando tens comediantes, é que as opiniões, os pontos de vista podem não ser iguais, mas é sempre a mesma linga-linga. É um bocado. O tema é sempre o mesmo. É um bocado. Então fiquei um bocado farto, digamos assim. Percebo o que estás a dizer. Resumindo, só estou a tirar proveito de, olha, isto é meu, estou a gostar de fazer, nota-se diferenças de temporada para temporada, deixa eu ver onde é que isto vai parar. Ao contrário daquilo que estavas a dizer do minimamente conhecidos, de olha, abandonei quando estava bom. Sim. E há muita malta, agora os 4 amigos deixaram de fazer a fila de piadas quando aquilo estava realmente pleno. Eu estou numa de, olha, vou ver onde é que isto dá. A gasolina há de acabar um dia. Quando acabar... É um bocadinho como aqui. Mas eu não me vejo a parar de fazer isto. Porque eu acho que isto é muito mais geral. É conversa mais, percebes? E uma conversa eu posso ter 10 conversas diferentes com a mesma pessoa. Exatamente. Era um bocadinho semelhante ao podcast do André Martins, do Miguel Neves e do Ivo. Sim. Se eu não estou a dizer nem nada. Completamente. Acho que estão a falar de sapatilhas. Sim. Sem dar conta, é um bocadinho... Deve ter sido o podcast que mais me influenciou, o stand-up underground. Eu ouvi todos. A minha ideia... Eu digo o mesmo, mas diferente. Eu via aquilo e não queria saber qual era a opinião do Juan sobre sapatilhas. Certo. Quero ouvir o Juan falar de comédia. Então pensei, eu quero fazer um podcast relacionado, mas onde se fala realmente de comédia. Sim. O que foi um bocadinho contra a primeira temporada, onde eram divididas em 2 partes e uma falava-me de sapatilhas. Certo. E contra alguns convidados que não são comediantes. Tive o Saque, tive youtubers principalmente. Sim. Mas ao mesmo tempo este projeto é tão meu. Sim, estás a fazer e vais indo e vais vendo. Desde que tenha alguma ligação com humor ou entretenimento, pode ser um gajo. Tive fãs de comédia, estás a ver? Tem alguma ligação, mas não são comediantes. Sim, mas é a gente que tem vontade de falar sobre isso e que sabe falar sobre isso. Sim, eu entendo isso. Tive o Moriana e tive Mentido. O Notel, não sei se conheces. Conheço. O Moriana no sentido de quem são vocês, o que é que pretendem, ou qual é as vossas opiniões. E o Gnotel, simplesmente porque é um amigo meu e eu adoro ouvi-lo falar de comédia, olha, vamos sentar e vamos conversar. Sim. E foi um bocado essa ideia do podcast. Ele é humorista, não é? Tirou o curso. Quer dizer, não é humorista, mas tirou o curso da Bang. Tirou da Bang e depois já tirou o do Hugo Souza, que eu também tirei. Ok. E se calhar estou 7 vezes por aí. Mas gosto, ao contrário de nós, não sei, sempre sermos mais novos do que ele, a maior parte dos comediantes. Ele tem uma forma de estar na comédia muito mais tranquila. Sim. Que é tipo, olha, eu vou-me divertir. Sim. Se correr mal, vou-me afastar uns meses, depois volto. Sim. Mas como trabalha na TSF, tem outras preocupações na vida, claro. Está muito mais tranquilo e fala muito mais abertamente, fala muito mais calmo. Mas não sei se tem a ver com a idade. Tem a ver mais com o perfil dele, se calhar. Porque... Sim. Eu não me consigo afastar, já me tentei às vezes afastar um bocadito, mas para mim não dá. Eu acho que é importante. É capaz de ser importante. A comédia tem não se calhar não é comédia, mas um meio. Sim. Tem muitas energias negativas. Não, nesse campo sim, mas eu digo em cima do palco. O palco a mim faz-me falta constantemente.
Sim, estou a perceber. Constantemente. E por mim, ainda sou de dizer, eu por mim atuava 6 vezes por semana. Uma vez e descansava Não domingo. não acho mal. Se for terapia, se chamarmos assim, é ótimo. Para crescer E também. para comediante é ótimo. Sim. O Joco, o Joel e o Zé Pedro, que foram as primeiras pessoas profissionais com que eu lidei, defendiam, podes atuar 15 vezes num dia, vai atuar. Sim. Só te vai fazer bem, garanto. Sim, e eles têm montes de datas todos. Exatamente. Bebi um bocadinho dali. Ao mesmo tempo, acho que de vez em quando faz um bocado bem. Sim, e nós também temos. Dias. Sim, eu percebo o que estás a dizer. E nós também temos paragens obrigatórias, que é, por exemplo, agora em janeiro. O ferro está fechado agora em janeiro. Porquê? Porque tive mais experiência no ano passado, na Casa do Livro. Foi o único mês que me falharam, o público. E porque acho que também tem que. Passagem de ano, só está sem dinheiro, deixa passar. Okay. Volto na última de janeiro. Mas é possível contornar isso ou não? Não sei bem ao certo. Eu, como no ano passado, levei um escaldão e como tem estado a chover e eu não quero estar a saturar a noite, percebes? Ok. E prefiro parar um bocadinho, respirar. É quase ali a meio, percebes? Okay. Ali a meio damos pronto, agora vamos fevereiro, março, abril, maio, junho e paramos outra vez, percebes? Okay. Fizemos setembro, outubro, novembro, dezembro, percebes? Okay. Mais ou menos ali numa zona que dê jeito de parar. Okay. Mas eu gostava de combater isso. Mas como é que se combate, por exemplo, o verão? Também não há stand-up no verão. Vou-te dar a minha experiência. Eu trabalhei o Olavário em Aveiro durante o verão com um medo tremendo. Com um medo. Foi em 2015, que foi o verão mais quente de sempre. E nós marcávamos as noites e eu só pensava, ninguém vai aparecer. Sim. Isto é fechado. Calor, não tem ar-condicionado, a malta quer copos. E que foram as noites mais fracas. Mas o dono do bar, falecido, Fábio, tinha uma visão para a comédia completamente diferente, se calhar, da maior parte dos donos dos bares. Que era, eu não quero fazer negócio. Eu tenho algum dinheiro de parte e quero que o meu público e as pessoas que vêm à minha casa se divirtam. Isso é um bom... Que ótimo. É incrível. Eu descobri à 7ª noite que ele não estava a ter lucro nunca. Pois. Isto aconteceu. Sim. E depois tenho outro exemplo, que é o Dois Tons, em Sintra. Sim. Em Mãe Martins, que fez 23 meses consecutivos. Falhou este mês em dezembro, pela primeira vez. Qual é que para mim, acho que foi o segredo? Foi as noites serem sempre boas. O Ruben é o MC e as pessoas da casa conhecem o Ruben. Não é mesmo no centro de Lisboa, pai, não? Não, em Sintra. Ajuda também, se calhar. Há mais coisas em Sintra. Depois tem ar-condicionado. Dá para fumar lá dentro. Sim. As pessoas mesmo que pagam todas as 5 paus para entrar, para consumíveis. E consomem. E se calhar uma tosta e um gin, não sei o que, pagaram 10 paus e não têm problemas, felizmente, para gastar. Sim. E acho que isso tudo junto facilitou. Como é óbvio. Há um efeito incrível lá, que é quando há jogos de futebol. Eu vi lá com o Pedro Mata o Porto Benfica do ano passado. A casa estava cheia. E eu pensei, olha, está fixe, já está cheio. Nem me vou preocupar mais. Sim. O jogo acaba, levanta-se toda a gente e põe-se no caralho. Pois. E regressou a malta da comédia. Exatamente. E eu fiquei, ótimo, estou mesmo satisfeito. Isto é a malta que vem realmente ver. E falhámos em dezembro, simplesmente porque não arranjámos à última da hora, e falhou o meu papel, comediantes. E o dono do bar preferiu, olha, para não estarmos a arriscar a perder dinheiro, não vamos fazer em Sim, e respiraram ali em dezembro. Pois. E respiramos. Acho que... Eu, no meu caso, no ferro, não tenho nada disso, percebes? Porque é porta fechada à sala. Eu pago uma porcentagem à casa da sala, estou a usar a sala e depois a seguir eles metem um DJ set, percebes? Mas aquilo não sou muito fã de trabalhar assim. Mas a sala é melhor, pá. Sala fechada funciona melhor. Eu estou cada vez mais a achar isso. Sala fechada ao público, porta. As pessoas podem estar no bar, não envolve o bar. Eu acho que eu não defendo, não sou tanto dessa opinião, porque prefiro olhar um bocado mais para a parte do negócio. Sim, pois. E é preferível fechar um caixa com bar. Pois, percebo o que estás a dizer. E depois não sou muito fã de noites com muitos comediantes. Sim. Aliás, eu sou contra o que se faz no Dois Tons. Já disse ao Ruben e já disse ao dono do bar. Para mim isto não faz sentido nenhum. É muita gente. Faz sentido. Não é muito. É um MC, um gajo que abre, um gajo que fecha. E no máximo mete-se um open mic. São 4. Mas para mim é um laboratório.
Certo. Percebes? E eu não queria muito isso. Mas se tu reparares, os grandes... O Coisa também é assim, o Maxime também é assim. Sim. Não defendo que não. Mas que eu achei preferias que dois, meia hora, 45? Prefiro um só? Porque vai-te dar um gajo que no passado tenha feito muitas vezes 1 hora. Sim. Dá-te garantias. E tu estás sentado, descansado. Certo. Eu no Alavário faço 7 noites, todas as pessoas foram fazer 1 hora. Certo. Claro que é um bocado mais complicado, logística, tens de trazer um gajo de Lisboa, um gajo do Porto, tens que arranjar parcerias porque não tens muito dinheiro. Sim. E vai ser muito mais complicado. Mas estás muito mais descansado enquanto produtor, eu acho. Percebo o que estás a dizer. E no Alavário foi sempre um gajo. No Dois Tons, como o conceito já era aquele, é tipo, é um MC, um gajo que fecha um open mic e um gajo que abre. Mas a mim satura uma noite só de um gajo. Mesmo que seja muito bom. Mas também consigo perceber o teu lado de... Se calhar muita gente às vezes. Eu sinto isso. A noite é muito longa. Mas também isso também, sabes o que é que eu acho? Acho que o facto das noites agora serem assim está a educar mais o público para o stand-up. Está a educar para nesse registro, sem dúvida alguma. Não, mas não só. Para todos os registros, porque te vêm muitas mais caras. Sim. Todas as semanas vão uma noite e tem 6 humoristas diferentes. Isso é bom. Vêm 6 e se calhar, se for só um, se não gostarem desse um, não gostaram. Ok. Se forem 6, a possibilidade de não gostarem de todos é maior, é mais reduzida. Sim. Não sei, são formas diferentes de trabalhar, eu acho. Eu sempre fui para aquele caminho por segurança, da minha parte. Claro que se um gajo vai fazer 1 hora, falha 1 hora, mas ilusão do caraças. Pode acontecer, mas não é tanto quando procuras um gajo que faça 1 hora, já não é tanto. Enquanto que se for uma noite de 6 comediantes, mesmo que falham 2, estão lá os restantes. Sim. Não há muitos problemas. Mas sempre foi, mesmo eu tive uma casa em Leiria, que era o Garagem 82, que fiz umas 4, 5 noites. Levei sempre um gajo para estar descansado. No máximo de um open mic. E atuava eu. Mas eu também tento-me descansar de outra maneira, que é, os open mics estão todos juntos. Sim. Por cá, e normalmente são 3 open mics, vão falhar 2, em princípio. Se é a primeira vez, vão falhar. Sim. Há espaço para isso. Acho que tem que haver espaço para isso. 15 minutos estão ali condensados, as pessoas veem 15, 12 minutos ali, pronto, já acabou, correu mal, mas não os melindrou, percebes? Okay. Não foi uma coisa que ele se levantasse e até porque eu vou entrando também como MC no meio e vou vendo também quanto tempo é que vale a pena ficar ali para puxar um bocadinho pelo pessoal e não sei o quê. E pronto. E as pessoas quase não notam ali os open mics. Os open mics são 3, mas acabam passam ali camuflados, digamos assim. Sim, logo estão despachados no início, porque imagina que eu abria com cabeça cartaz e depois metia os open mics no meio. Já estavas a rachar a noite. A minha ideia é, se rachar, racha aquele bocadinho. Ok. Percebes? Okay. É um bocado por aí. Depois eu tento escolher os cabeças cartazes que eu acho que... Isso depois depende do que as pessoas acham. Mas... Tens critérios de escolha ou não? Tenho. Posso... Cabeças cartazes, sim. São as pessoas que eu acho que precisam. Ok. E que eu gosto. Ok. Por exemplo, ainda no outro dia o João Pedro foi lá e é porque eu gosto muito dele. Percebes? Se calhar ele não merecia ser cabeça cartaz, não sei. Não tem datas suficientes para isso. Não tem qualidade para isso. Não sei. Tenho dúvidas disso. Acho que ele safa-se muito bem. Só que eu convido muitas vezes porque eu quero que ele tenha quero que ele faça. Ok. Mas o Fábio Pascoal é porque me irritou o facto de um humorista daquele nível não ter datas. Então se ninguém te dá datas, dou-te eu. Vês aqui de sempre. Ele não quer, ele vai lá, não recebe nada. Faz 5, 7 minutos, experimenta aquilo que ele quiser, faz o que ele quiser e vai lá todas as semanas. Isso foi um bocadinho até por estar irritado com o meio de não lhe darem mais datas a ele. Por exemplo. Insisto mais naqueles que eu acho que são bons e que as pessoas não estão a perceber, por exemplo o João Freitas ou o Mata, esse tipo de pessoal, percebes? Depois, quando vejo que os humoristas, como por exemplo o Ricardo Couto, está a atuar muito e tem muito por onde ir e não sei o quê, esqueço mais um bocadinho de lado porque já não precisa tanto, percebes? Agora se ele precisar, já lá foi 2 vezes ao ferro e quando me diz, olha, é mais o contrário, ele diz mesmo assim, olha, tenho um material para testar, dá para ir? Claro, bem. E ele testa lá. Depende. Mas a minha ideia, eu sou muito obcecado nessas coisas, que eu tenho, as vezes que eu organizei, o número... Tu tens tudo escritinho, tudo que eu sei. O número dos sítios, quantas vezes foram os humoristas, que é para depois. Porque eu sou muito aluado. Sou muito aluado. Então, se calhar, depois vou-me esquecer. Então, assim vejo, olha, destes 15 que eu adoro, ninguém está a perder. E aprendi isso, a ver o Larry David,
a escrever com o Seinfeld, que disse que fundamental para uma série ser boa é tu estares com todos os atores principais contentes. Ok. Ninguém tem mais texto que outro. Ele tentava ao máximo que toda a gente tivesse, para não haver aquela cena dos egos. Pronto, é um bocado por aí, que é, eu gosto de muita gente e não quero que haja um que eu gosto muito foi 3 vezes e outro que gosto muito também foi 20. Ok. Mas claro, por exemplo, o Bruno Henriques eu gosto muito e só começou a atuar comigo agora. Atuou pai 5 vezes comigo. O Rafa Videira eu gosto muito, mas só começou agora a atuar comigo, percebes? Eu vou conhecendo as pessoas e depois vou levando lá e é assim que uma pessoa vai andando para a frente. Mas sempre numa perspectiva de dar hipótese das pessoas atuarem, percebes? Não é fazer dinheiro ali, não me interessa. Eu não fecho portas a ninguém. Acho que a única razão que alguma vez possa ter ponderado fechar portas tem a ver com, infelizmente, haver quesílios fora de palco entre os comediantes. Mas tento que o critério seja um bocado ser uma pessoa profissional. Sim. Ter muito cuidado com isso. Às vezes é complicado porque podes ter uma desilusão com um colega teu ou um comediante amigo teu e depois tens que dar nas orelhas dele e se calhar um gajo muito mais velho do que tu. Sim. Mas tento que seja sempre alguém, mesmo que não seja profissional na área, no meio, que, por exemplo, os espetáculos de Natal de empresas podem ser um bom separador. Um gajo que faça empresas ou que faça 1 hora, já tenha feito 1 hora, acho que faz sentido chamar para um bar, principalmente a cachê. Sim. Mas acho que devem existir os dois passos. Super importante existir os 2 passos. Sim. Existir espaços de laboratório onde qualquer pessoa, grande ou pequena, possa ir. É obrigatório. E eu acho que isso no Porto acontece muito. O Hugo Sousa vai a um spot e atua sem problema algum. Isso é fixe. E já o fez em Lisboa. E eu acho que isso em Lisboa não acontece. Ah, não? Não, acho que não. Pois. Acho que há muito cuidado. O Mário Moreira estava a dizer isso no meu podcast. Sim. Há muito mais cuidado em Lisboa com os sítios onde atuas, com quem atuas, que condições é que há no espaço. Aqui sim. é muito mais... Condições, lá está. Como é que te explicar? Lá em baixo é WWE. Pronto. Há um grande espetáculo ali em volta daquele conceito. Cá é os circuitos independentes. Sim. É tipo, quem quer dar uma cadeirada nos cornos de alguém? Vai. Sim. E porque já no próprio Enjoy It, já lá foi o Rocha, já lá foi o Hugo Sousa. Vai. Quem quiser vai. Sim. No fundo é isso. E foi lá o Franco Bastos, foi lá o... Sim. Estou a dizer a pessoas cá do Norte. Sim, mas sim, funciona mais, sim. Mas eu acho que isso é importante. Isso é que é um circuito de stand-up. Sim. É os grandes terem um sítio para poderem ir e testar, porque nos Estados Unidos acontece tal e qual. Já para não falar que, principalmente o Sousa, quando consegue aparecer num tasco manhoso, como apareceu ainda este ano em Almada, para fazer 10 minutos, ali está a testar material. Sim. Se vais para uma casa a pagar 10 paus, onde as pessoas já sabem quem é que tu vais, nem é impossível testar material. E para ele, certeza que é bom ir a um sítio que não conhece, que é mau, e que vai testar o material dele só para ver se é verdadeiro ou não, porque ele, depois o que é que vai acontecer? Acontece o que acontece a toda a gente e que os grandes nos Estados Unidos, eu não estou a comparar Portugal com os Estados Unidos, mas fala um bocadinho disso, que é o Hugo Sousa no Porto aparece numa noite e vai fazer tempo, está condicionado já, porque as pessoas gostam dele, ele é do Porto, gostam muito dele, e então o texto dele já não vai ser completamente testado a sério, porque ele tem uma força muito grande no Porto. Se calhar for um spot em Almada que não era assim tão bom, pode testar porque as pessoas não o conhecem, metade se calhar não o conhecem, ou não o viram tantas vezes pelo menos, e pronto, e ele pode ver mesmo se o texto dele está a funcionar ou não. Porque no Porto já é mais difícil, sabes? Sim, eu vi... Quantas noites vi no Porto? Vi-te uma vez, não sei se lembras daquele spot. The Butchers? Não sei. No Almada 4, não sei o quê. Exatamente. Lá fora? Lá fora. Certo. Viste-me essa, sim. Vi mais lembro de teres visto essa. Uma vez no Ferro? Sim. Vi... depois... Aqui não me lembro mais de ver lá. Não. Aqui do Porto, depois fui ao Enjoy It, umas 3 vezes. Mas eu não... Senti uma cena muito fixe no Enjoy It, que não se sente lá em baixo. Que era o quê? O companheirismo. Havia? Eu senti isso no Ferro, por exemplo. Mas no Ferro todas as pessoas estão mais ou menos niveladas. Sim. Em termos de tanto experiência, tempo de texto,
dá vontade, do que nós quisermos. Talvez, Agora pegar. talvez. E no Enjoy que eu vi foi o que me deixou bastante cagado de medo, segundos antes, de ter Sim. percebido onde é que estava a entrar, no buraco que estava a entrar. Sim. Já lá tinha atuado 2 vezes. A primeira foi fazer texto normal, a segunda foi fazer texto novo misturado com texto que já tinha feito, a terceira já não tinha texto. Foi isto que aconteceu. Sim. Exato. E eu apresento-me ao Pedro Neves e estava com o Ruben, apresentámos, não sei o quê, eles já se conheciam. E o Pedro Neves perguntou ao Ruben: queres fazer uns 5 minutos? Bem, o Ruben disse que sim. Eu fiquei: é o Ruben, não sou eu. Vou-me sentar no sofá e ficar Sim. na minha. E de nada chama-nos os dois a palco. Eu assim: não era suposto! Pois, eu não gosto muito que me chamem de repente. E eu percebi: epá, isto pode ser estranho para uma pessoa como eu e se calhar para comediantes pequeninos como eu, não estão muito habituados a esta vontade e a esta proximidade. Ali foi tipo: estamos todos no mesmo barco. Sim. Vamos naufragar ou naufragamos juntos ou chegamos à doca inteiros? Estou a perceber o que estás a dizer, mas eu não acho que Aqui sinto que há muita aproximação entre as pessoas grandes e as pequenas, percebes? sim, talvez. Pelo menos de uma forma verdadeira. Sim, talvez, mas acho que há. Só que acho que o Porto está muito segmentado. Pá. Não sinto isso, mas é porque também estou a ver de fora. Eu sinto muito. Sinto que há o pessoal do Rocha, sinto que há o pessoal da Vertigem, sinto que há. Mas dão-se, caralho. Isso é dá, bom. toda a gente se dá. E são companheiros, percebes? Sim, acho que ia dizer o Benfica, ia-me sair a Lisboa, Benfica. Estava a dizer. É um Já ia bocadinho, falar mal. é um bocadinho então disse assim. Benfica. É um bocadinho assim. Acho que Mas lá é. é mais competitivo. Mas também, lá está, não sei. Não sei explicar bem. Eu há 10 humoristas que não me importo que sejam melhores que eu todas as noites, percebes? Que até fico contente e Sim. rimo com eles, mas há outros que me incomodam. Não é que sejam melhores que eu, mas. Sabes que a mim não sei acontece-me explicar. olha, aconteceu-me recentemente, não posso dizer o nome porque ele pode ouvir isto, mas vi um comediante no Odd, que é Sim. um espaço do Tiago Paixão. Sei qual é. Eu não ia atuar e vi um gajo a atuar, que eu já não gosto da pinta do gajo, Sim, mas eu tiro demasiada pinta à primeira, sim. às vezes mal. Quase sempre, mal. E vejo. E eu também sou um bocado assim. E vejo o gajo e o gajo estava a correr bem. Eu assim, filha da puta. Mas já o conhecias? Qual é o meu passado com ele? Ele, quando quis ir para a comédia, quis marcar um café comigo. Ok. E depois fez-me assim. Fez. Ok. Fez-me assim. Vai-te foder. Ok. E eu fiquei tipo, isto é um cabrão. Sim. Cumprimento na mesma porque não houve um grande conflito. Eu senti. Pode não Sim. ter sido propositado. E o gajo vai atuar ao Odd e está a atuar. E eu já estava, te cumprimentei na boa, mas não fui fazer conversa com ele, não tinha interesse nenhum. Sim. O gajo está a atuar e está a correr bem. Eu estou, filha da puta. Sim. Caralho. Não, Tiago, dá-me 5 minutos, por favor. E foi isto que eu fiz. Foi tipo, agora vou ser melhor que o cabrão. Não sei se foi melhor, acho que estive ao mesmo nível que o gajo. Mas esse efeito acontece a mim, que é tipo, eu não gosto daquele gajo, ou pelo menos não vou com a pinta do gajo. O gajo está a ser melhor que eu, não, eu quero ir lá. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Ao contrário de Também malta que tem tipo, não te preocupes com os outros, não te preocupes se o gajo está a ser bom ou só mau. Pensa só em ti. Sim, isso é Eu verdade. acho que pode ser uma forma de te motivar, tanto na comédia como numa fila de montagem de computadores Subscrevo, numa empresa. acho que. E eu isso subscrevo completamente, que é, eu quero ter os melhores à minha volta, que é para me obrigar a crescer. Sim. Sempre. Os melhores, Série B. Lá está. Sim. Vou sempre à Série B, porque depois o resto não tenho à vontade, não tenho Tive conhecimento. exatamente o mesmo raciocínio, suponho, com a Série A, malta mais velha. Não sei se é por séries, não sei, mas malta que faz realmente 1 hora, pode não encher, mas faz 1 hora. O meu pensamento foi exatamente o mesmo, e comentei isso com o Ricardo Maria ainda ontem. Eu estava sem atuar, percebi que ninguém ia me abrir portas, percebi que ninguém ia apostar em mim, pessoas que me diziam concretamente na cara, tu és uma merda. Sim. E eu pensei, então pera lá, então vou fechar casas, vou atuar quando achar que devo atuar, já que tenho essa liberdade, e devia ter atuado mais, Sim. mas vou trazer um gajo que faz 1 hora, que é para depois ter a lata de pedir, olha, Rosa, dá-me agora 5 minutos. E a Sim. malta acho que tem noção de, tipo, agora não vou negar, este caralho deu-me trabalho, Sim. deixa. E acho que também foi um bocadinho por aí, pelo facto de ter ido pelo caminho de fechar cachês e bares e pessoal Sim. de 1 hora. Tentei sempre estar com alguém mais experiente e evoluído. Pá, eu sou um bocado nisso, sou fodido, pá. Vais ter que ser tu a chamar-me, percebes? Qualquer que seja a pessoa, vai ter que me chamar, e não é porque eu o chamei.
Percebes? Se eu, mas repara como eu não estava à espera que ninguém me chamasse. É que agora tenho a lata de dizer, olha, agora dá-me 5 minutos, dá-me 10 minutos. E pá, acho que ninguém me vai negar, nunca ninguém me negou. Sim. Não estou à espera que me ligues, olha, agora anda cá, fazer ao meu bar, vou-te pagar o mesmo que tu me pagaste. É pá, não. Certo, estou a perceber o que estás a dizer. Prova disso foi, eu convido o Joel para ir ao Lavário, depois tenho a lata de pedir minutos ao Joel, e por acaso tive a oportunidade de ir atuar ao Rir na Ria, que foi o Joel que me ligou, em nome do Rui Virosa. Okay. Foi tipo, olha, Rui Virosa quer-te, queres vir? Claro que ele nunca me vai pagar tanto e eu não posso estar nunca à espera de receber o que ele recebeu. Claro que não. Mas, isso foi um pontual. Não estou à espera que me liguem depois. E porque tenho perfeita consciência que eu sou muito mais fraco que todas essas pessoas. Certo. Agora, quero é poder ter a lata de, olha, dá-me 5 minutos, dá-me 10 minutos. E nunca ninguém negou. Pá, lá está, eu nunca... 5 minutos para mim, não dá. É pouco para mim. As experiências que tenho dos 5 minutos não foram boas. Eu normalmente... Aliás, tem a ver comigo. Acho que eu próprio vou condicionado se forem 5 minutos, porque acho que 5 minutos é pouco para mim. Acho que ainda estou nessa fase, percebes? Porquê? Não sei. Porque como metade do que eu sou hoje em dia é improvisado e é espontâneo. Ok. Eu não digo metade, mas 30% é. Percebes? Não me deixa entrar e apalpar. Okay. Eu hoje em dia, antigamente, entrava e começava a fazer texto. Eu agora apalpo. Deixa-me apalpar, deixa-me ver como é que isto está. Acho que isso é possível em casas que são tuas. Eu não sou. Eu apalpo então em todo lado. Então já, por exemplo, em Braga, nunca me tinham visto. É minha, há um dia, percebes? A primeira vez. Sim, mas... Nem que seja aquele 2 minutinhos, percebes? Eu preciso de sentir a malta bocadinho. Eu defendo que isso é possível e que deve ser feito. Deve existir esse apalpar, em que quando é ou uma noite muito longa e é tua, ou então a casa é tua e és MC. Sim. Eu sinto muito isso no Xará quando vejo o Xará. Sim. É perfeitamente perceptível ele a analisar e a ver o que vai fazer. Sim. E a ter noção, no fundo, de tudo o que está a passar à volta dele. Agora, quando vais a um spot como onde vais fazer pouco tempo, onde vais fazer 15 minutos, sim, onde vais fazer 20 minutos para fechar, ou 5 minutos, defendo que é tipo, vai para lá e dá. Mas sabes com quem é que eu aprendi isso? Quem é que eu ouvi a primeira pessoa a dizer isso? Foi o Picoto. A vez que atuei com o Jorge Picoto em Lisboa, e eu achei-o por acaso. Onde? Até parecido comigo. Correu mal. Num barzito. Não era bar, era uma merda qualquer. Não interessa. Ok. E ele disse isso, eu gosto de entrar e ver como é que a sala está. E ele tem isso, tem uns 3, 4 minutinhos que está ali. Mas o Picoto tem uma cena fixe, que eu gosto. A personagem dele faz a malta parar e estranhar. Sim. E dar oportunidade. Talvez. Pá, eu nunca me vou esquecer dele num lavário, vai com um whisky para palco e vai de blazer. E a malta ficou, oi, o que é que vai acontecer? Sim. A malta sabia, mas não estava à espera, porque já tinha apanhado tantos comediantes, até alguns de calções, sim, porque era verão. Sim. E aparece um gajo de whisky então de blazer. Dás oportunidades, dás-lhe tempo. Certo. Que é uma merda que às vezes um gajo corre em palco, não sei para quê. Sim. Acontece-me, a mim acontece-me quando me está a correr mal, com caralho, parece que quer fazer um sprint. Sim. E ele acho que tem bué de tempo. Muito pela personagem dele. Sim, também é verdade. Mas eu já testei isso, sabes? Eu já testei isso, que antigamente, agora há pouco tempo, os meus amigos diziam, porque tu és muito bom MC, e tu é que és MC, não sei o quê, não sei o que mais. O meu crowdwork, eu vou fazê-lo sempre quando estiver a fazer stand-up, não é só quando estou a fazer MC. Okay. E houve um dia que eu pedi especificamente ao André para me deixar entrar a meio, para me deixar fazer 10 minutos, e fiz 5 crowdwork, 5 textos. Propósito para lhes mostrar que é possível, numa noite em que eu não sou MC, em que eu sou só humorista, que isso seja, é possível que isso seja uma das minhas imagens, não é imagem de marca, mas é uma dos meus skills, percebes? Okay. Eu acho que eu nunca vou perder isso mesmo como humorista. Acho que deve... é um bocadinho a passagem para os solos. Acho que nos solos podes ter essa liberdade. Sim. Claro que não. Vais a um bar meu e fazes 20 minutos e 10 são texto e 10 são crowdwork. Desde que faças rir. 10 já é muito, mas 15-5 tem que acontecer sempre, percebes? Até podes fazer o que tu quiseres, percebes? Tens pura liberdade. Mas às vezes quando é em sítios mal produzidos, num bar com uma banda atrás, onde está a bateria montada, onde não há luz, onde ninguém sabe porque não há um cartaz,
acho que aí tens de ser, é a minha opinião, tens de ser um bocado mais terra a terra e tipo, Talvez. vamos. Talvez. Eu ontem vi isso, fui ver o Ricardo Maria e o Bruno Matias no Alpendre. Sim. E havia uma banda montada atrás e não havia espaço para eles estarem em pé. E havia demasiado confusão e ruído. E não havia comunicação, ninguém sabia que ia haver comédia. Pois. E o Bruno estava a fazer um texto muito longo. Desculpa, que só quero ver quanto tempo. Não, na boa. Vamos dentro. Estava a fazer um texto muito longo que eu percebi que aquilo tudo era a premissa e pensei, a malta vai-se desligar. E desligou-se. Pois. E Pá, não será porque lhe faltava secar o texto? Não sei porque nunca ouvi. Às vezes, se calhar... A ideia que me deu foi, estás a contar uma grande história e este senhor que está aqui, que nem sabia que ia haver comédia, está-se completamente a cagar. E a culpa não é dele, atenção. A culpa é da produção da noite. Mas histórias também é a culpa da história, porque normalmente as histórias, quando tu contas uma história em stand-up, ela é muito grande e tem poucas punchlines. E depois acaba por encurtar o tempo e meter mais punch. Normalmente a mim o que me aconteceu foi isso, que eu tinha histórias que eu demorava 10 minutos a contar, agora demoro 7 e tenho mais 5 punches lá dentro do que tinha, percebes? As histórias, não sei, parece-me que é um bocadinho assim. Não sei, não conto muitas e as contas são tão pequeninas de 2 minutos, é um apontamento, digamos assim. E foi isso, fui ver a Noite do Alpendre e senti essa necessidade de haver um bocado de produção. Nunca vi esse Ricardo, é Ricardo, não é? Ricardo Maria. O Ricardo Maria é um gajo muito fixe, de Coimbra. Parece-me cómico. Muito ligado à música. Vi-o no Aqui Base Tango, que era uma casa muito fixe em Coimbra. Que era deles, não? Que era do João Moreira, que é o gajo do Aleixo. Ok. E era, pá, acho que não havia sítio em Portugal com um conceito tão laboratório como ali. Isto é, existiam 4 comediantes, iam lá, mas depois era, quem é que quer vir? E tu tinhas para aí 10 pessoas que iam fazer open mic, que não iam fazer texto, que é tipo, olha, hoje eu fui assaltado, vou contar-vos o assalto. Hoje fui à mercearia, vou-vos contar a ir à mercearia. Liberdade total. E foi o sítio, eu assustei-me a ver aquilo, e eu disse, isto não é normal. Não é? Não é? E tipo, eu fiquei, não é incomodado, fiquei tipo, eu agora não quero ir ali, meu. Estou a ver gajos que estão a contar uma história que aconteceu hoje e que estão a ter piada. E eu que se for lá fazer o meu textinho que está escrito já há muito tempo e que perdi tempo, eu vou-me foder. Percebo o que estás a dizer. Mas foi o sítio mais terra a terra e mais a proximidade. Pá, aquilo foi. Foram os 4 comediantes, volta ao João Moreira a palco, que ele não faz stand-up, só foi lá dizer, quem quer vir? Queres vir? Vem. Queres vir? Vem. Queres vir? Vem. E depois viu num bar meu em Leiria, que ele foi fazer uns minutos, e atuei com ele em Coimbra em abril, numa noite solidária para a Liga Portuguesa contra o Cancro, que fazia sentido, que ele era de estudo em Coimbra, mesmo sendo de Leiria. Sim. E vamos atuar juntos. E tem bom aspecto, ele não conheço. Também os quero convidar essa malta de Coimbra. Estou para os convidar para virem cá. É o facto de estarem numa zona do país geográfica que nem apanha a malta do Porto nem de Lisboa, não tem vícios, digamos assim. Percebo. Não há cá merdas de egos, não há cá as confusões que infelizmente existem dia a dia. Sim. Então são muito inocentes. Percebes? Tipo, tu és muito boa pessoa, não é suposto seja assim tão sorridente. Isto. Sim. E então é fixe, é malta muito, muito bacana mesmo. Tem aspecto disso tudo. E foi a única de Coimbra que eu atuei até hoje. E atuou no 2 Tons também em Sintra, foi lá abrir um dia que estava em Leiria. Nunca atuaste com o Rafa Videira? Não, vi-o nessa primeira noite no Aqui Base Tango. Gosto e já tive 2 vezes para ir fazer open mic ao Praxis e falhei no último dia por não conseguir. Sim. E é um gajo que eu quero ter no meu podcast, que ainda não convidei, porque também tem um podcast bacana que é o... Tem o... Falha-me os nomes, é sempre muito bom. Como é que me esqueci do nome? Que é gravado no é. Espaço Académico. Espelho Narciso. Espelho Narciso. Tem. E curto conceitos gajos. Também gostei, não conhecia, vi. E era para ir ver o Videira agora na sexta-feira, antes do Natal, no dia 20, em Aveiro. Não tivesse demorado 5 horas a vir de comboio de Lisboa até Aveiro por causa da chuva. Sim. Nas Comedy Sessions com o João Nuno Gonçalo. Já estavam lá os dois. Era para lá fazer. Era para lá ir ver, só que saí
Lisboa às 3h30, cheguei às 8h30 da noite, Estava vim de duro. barco, Pois é. praticamente. Pois é, estava duro. Então não Gosto vi. muito do Rafa, pá. Eu não vi. Fiquei a gostar muito deles. Do Rafa, do Bruno Henriques. Pronto, não é de Coimbra, mas é daquela malta, são todos amigos. Pá, a mim mete um bocado de confusão. Malta que não é conhecida a fazer humor negro. Ainda mete um bocadinho. O Rafa não faz bem. Faz, mas... Eu só vi uma vez e fez. Sim, Mas faz, viu há mas... 3 anos, se calhar. Sim, ele antes fazia mais, pelo que percebo. As pessoas têm-me dito isso, mas eu não... Até acho que... Como é que é de explicar? Não é meter confusão, eu acho. Eu também não gosto muito do humor negro. Eu vejo. E vou-me rir. Porque estou minimamente preparado para isso. Sim. Acho é que em sítios como o Alpendre, e estávamos a ter essa conversa ontem também, onde malta nem sabe sequer que vai haver comédia, É complicado. vai um gajo para palco cancro e... Eu não e gosto, cancro eu não e gosto afins. porque normalmente o fim eu já o conheço, percebes? Sim. Eles dizem uma piada e se pararem antes da punch, uma pessoa dá-lhe 4 hipóteses, vai ser uma delas. Percebes? Ok. Normalmente. É isso que me chateia um bocado no humor negro. Não, mas Nem eu gosto de curto. ninguém que se apresente como Humorista negro. Não gosto, não percebo. Não... Isso é fechar. Para que fechar? É humorista. Pronto, e é assim um bocadinho mais negro, mas isso... Sim, podes meter histórias no meio. O Rafa, creio que... Por exemplo, eu gosto muito do Alexandre Santos, que Sim. não é humorista negro, mas eu já ouvi fazer 2, 3 vezes. E depois conversei com ele e ele disse: "Pá, eu quero fazer humor negro, eu quero fazer uma cena mais negra, pronto, digamos Sim. assim." Então o gajo faz, mas assume a personagem de olha, desculpa disso. Estás a Sim, ver? sei, Tipo, sei, é sei, fofo sei, depois. sei, estás a ver? sei, E a malta, não estando preparada a ouvir o Alexandre Santos a dizer aquilo, o gajo depois defende. E a malta, Sim. ok, vou na cantina. É um bom exemplo, o Alexandre Vi Santos, isso que... no Sirac do Vitor Sá. Não, foi a primeira vez que eu ouvi fazer isso e ele já tinha dito: "Pá, quero fazer umas cenas mais rebuscadas, mais pesadas." Sim, E eu vejo-o a fazer e sempre que ele fazia: olha, saiu-me, desculpa. sim. Isso é giro. Pá, mas eu acho-lhe muita piada. Lá está, estás a ver? Isso ele é um bom exemplo. Acho-lhe muita piada a ele. Ok. Acho-lhe piada mesmo. O gajo Sim. tem piada. Tem o estilo dele, tem a voz dele. Só que stand-up não consigo ver 3 minutos do stand-up dele. Gostei do que vi. Pá, faz-me impressão, é muito... Já não consigo ver texto... Não sei explicar bem. Há texto simples que eu já não consigo ver. Vi-o no Sá da Bandeira e vi-o no Sirac. Sim. E a fazer muito do mesmo, porque eu suponho que ele esteja a testar para algum fim. Sim. E agradou-me, não me chateou. Não Voltei a sentir aquilo que disse há bocado com o Pedro Neves, companheirismo. Não, bacana. Era isso que eu ia dizer também. Eu já tinha falado com ele no Instagram para gravarmos o podcast e ainda não gravámos, já passou a dar tempo, porque é os problemas de vir cá acima a gravar. E a gente cumprimentou e eu fiquei, pronto, o senhor é que é o artista. Temos um bocadinho mais essa mentalidade lá em baixo. Sim. O senhor é que é o artista, não vou tocar no artista, nem vou incomodar o artista. Sim. E o gajo é o quê? Vamos falar, vamos dizer caralhadas, vamos mandar pessoas para a merda? Senti o mesmo. Eu fiz... super... Há 4 anos atrás, 5 anos atrás estávamos... houve um evento no Shopping Cidade do Porto. Ok. Que até era o MC, era o Pedro Pedrosa. E eu estava na porta. E senti isso nele. Um gajo muito tranquilo. Terra a terra. Eu acho que tem um bocadinho a ver com as culturas. Malta lá em baixo é um bocado fria. Não seja na comédia. Mas eles não se bem entre eles. Sim. Quase todos. Lá em baixo? Sim. Eu parece-me que eles estão... o que me parece a mim é que Lisboa estão completamente fechados aqui abaixo. Porque entre eles... Então, quem é que não é? São todos amigos. Todos trabalham uns com os outros. Desde António Azevedo Coutinho a... sei lá, Rui Cruz. Todos eles vão trabalhando. Todos eles... São opiniões. Eu estou um bocadinho eu não estou por dentro. Lá está. Dessas ligações, muito por me dar com o Ruben. Sim. Que é algo que é perfeitamente aberto de dizer, acho que não há muito problema. Pois, não percebo bem isso. Mas é os problemas que tu dás com uma pessoa que as pessoas não se querem dar. Pois, então, mas eu não entendo bem, porque até estás no mesmo barco. E eu sempre fui um bocado consciente desse efeito. E não me chateia. Não me chateia principalmente porque a pressão que eu tenho na comédia, neste momento, não é a minha prioridade. Então, sim, cumprimento as pessoas todas. Sim. Não tenho problema nenhum. Mas sinto que existe algum... Eu te explicar. Aqui a malta é muito mais companheiro. Sim. É assim. E esta tem um bocado a ver com as questões culturais.
Por exemplo, eu estava a falar há umas semanas com a Inês Coimbra, que está lá em baixo. Sim. E no terceiro dia ela disse passou a chorar porque as pessoas não lhe Queria-se ir diziam bom embora. dia na rua. Sim, queria-se E ir eu disse, embora. pá, bem-vindo a Lisboa, sabes? Tu cá para te receberes um bom dia tens de pagar um café. Tens de ir ao café, pedes um café e podes lhe dizer bom dia. E mesmo assim, Sim, o Porto se nisso, calhar o as obrigado pessoas- não vem, nem o de nada. Certo. E eu senti isso quando vim ao Porto. A primeira vez que vim ao Porto sozinho e tive que andar a pé. Neste carro não estás no Porto. Não Sim. estás nunca numa cidade. Sim. Estás num semáforo e na estrada, Sim. pronto. E venho ao Porto e saio em Campanhã e vou de Uber, continuo a não estar no Porto, até ao Fé. E tem uma pastelaria, a Nicola? Não. Tem uma pastelaria, uma padaria que tem o nome de uma marca de café. Sim, está bem. Não sei. Acho Pá, que sei. e o gajo a falar comigo disse mais palavras naquele processo de dar cá o café e o troco do que se calhar todas as pessoas no Sul durante um mês. Percebo o que estás a E eu dizer. fiquei, foda-se, vocês aqui falam bué. Sim, as são pessoas demasiado no simpáticos. geral, sim. E, sei. e isso sente-se bastante lá em baixo, essa forma de estar mais fria. Eu não entendo bem o pessoal lá de baixo. Há pessoal que eu tenho grandes amigos lá em baixo, no humor, mas grandes amigos. O Paulo Ferreira, Sim. o Zé Beirão, malta que eu, o Juan, malta que eu adoro e que dou-me bem, Sim. falo muitas vezes. Mas depois, lá está, não sei. Eu abordo muito com quem quero trabalhar. Já abordei uma data deles. Ok. E metade deles não me respondeu sequer. Por isso fico sempre assim pé atrás, percebes? Mas quando estou com a malta não tenho esse tipo de merdas. Se estamos todos a fazer humor, é difícil um gajo não se dar bem logo cá fora. Ou só se estiverem a fechar portas mesmo já antes. Mas eu não deixo. Não, eu não estou a dizer que existe. Lá está, mas eu aqui olho muito para mim. Sou educado o suficiente para cumprimentar as outras pessoas. Sim, Sei que alguém pode não gostar de mim. Sei que essa pessoa pode não gostar Sim. de mim. Epá, mas não vou ser mal educado. sim. Cumprimento. Se calhar não me despeço. Ou se calhar, se viemos cá fora a fumar um cigarro e se eu perceber que tu não queres estar no mesmo grupo de amigos que eu, pá, pronto, são decisões. Mas só adapta-se. Enquanto que aqui não, pá, aqui sinto que é tipo, falhámos todos, que se foda agora. Sim, Levantar a cabeça juntos. sim. Não, nisso é. Senti das duas, olha, estou aí com o Mário Moreira no Sim. festival Rir Romariz, Sim, estou a dizer certo, acho que sim. e correu mal. E o que acontece lá em baixo quando corre mal é tipo pancadinha nas costas, epá, que se foda. O público não era o teu. Sim. É um bocadinho por aí. E ali eu disse, Mário, pá, correu mal, pá, puto, não te preocupes, que a próxima corre melhor. Mas não foi naquela tipo, não te foi, Sim, não tens de te cagar para isso, é tipo, olha, agora analisa, pá, ver o que é que podes fazer para a próxima para correr melhor. Sim. Há um bocadinho mais, pá, tu estás na merda, mas eu vou contigo. E eu é que te vou tirar de lá, estás a ver? Ou vamos nos tirar os dois juntos. Sim. Acho que é um bocadinho mais, o que é muito bom, a meu ver é muito bom. É muito bom. Mas Olha, o Mário também tens outra especial. tens outra noite que aconteceu a mesma coisa, no Cru. Sim. Eu fui atuar ao Cru e fodi-me. Bué. E pá, boa noite, vou lá para trás. E fui lá para trás. E veio chorar. Pá, e eu fiquei naquele processo que é tipo, eu acho que se respirar um bocadinho com força, vou chorar. Estás a ver? É horrível. E estou naquela merda e tenho o Xará a dizer isso. Pessoal, deixem lá voltar a chamar o Neres para darem mais uma salva de palmas. E eu fiquei, foda-se, isto não acontece lá em baixo. Yeah. Tipo, Mas ele também é meio paternal, o Xará também. mas isto é fixe. Tem essa cena. É fixe. Sempre fui muito bem tratado pelo Xará. Sim. Sempre não tenho crítica nenhuma a dar ao Xará. Epá, não sei. Agora dou-me bem com ele. Mas, Sim, pareceu no vosso podcast estavam bem, portanto sim. Mas eu sou uma pessoa com opiniões muito vincadas e depois às vezes traz problemas. Acho que na comédia, quando há um problema numa fábrica, numa linha de montagem, o problema não sai daquela linha de montagem. E há alguém que chega lá que é a tua chefia e diz, acabou, Sim. morreu aqui o assunto. Sim. Quem tem razão, que é que se foda quem tem razão. Sim. E acho que a comédia, por ser a comédia é muito do meio artístico, por ser meios onde não há horários, onde não há portas fechadas, onde o problema está aqui hoje, mas depois está aqui, Sim. resulta que a opinião das pessoas chateia. Sim. E também tem um bocado a ver com a nossa idade, com todos nós. Somos todos Sim. muito novos. Sim. Os putos novos, falo por mim, a gente quer é o problema dos outros. O nosso problema é caga nisso. Sim. A gente quer é Já não fumar sou tão tratado dos novo como outros. vocês, mas sim, Sim. percebo o que estás a dizer. Acontece. É o meio da faculdade ou do pós-faculdade. Sim. E eu acho que a comédia sofre um bocadinho disso. Da malta importar-se muito com a opinião que as outras pessoas têm ou que dão. E eu, Sim. por uma situação recente, mais ou menos,
optei por mudar um bocadinho, tipo, não dou a minha opinião. Agora estou tipo, o que é que achaste? Eu arranjo forma de contornar a pergunta. Pá, acho que havia uma coisa implementada no Porto, um bocadinho também por Joel, Xará e essa malta, que é, acabou agora, vamos nos sentar e vamos criticar isto. Eu defendo uma coisa que é, ninguém vai sentir mais do que o próprio corpo da pessoa que esteve em cima do palco o horrível que foi a noite. Essa é a primeira. Se não sente, é porque é novo, é dar-lhe tempo. Ele vai sentir. E acho que aquela coisa de agarrar e vamos sentar aqui, olha, aquilo é mau, aquilo é bom, a seguir a atuar, acho mal. Acho que não vai levar ninguém a lado nenhum. Acho que as pessoas estão com a cabeça quente, tu vais-lhe estar a dizer as coisas, vai aquecer a cabeça mais e aquilo não vai funcionar, não vai entrar. Se calhar no dia a seguir, olha, vamos tomar um café e não sei o quê. E no dia a seguir, sentas-te e falas sobre, olha, acho que gostei daquilo. Eu defendo mais ou menos o mesmo. Isto é, acho que deve existir isso, de sentarem-se na mesa. Mas não a seguir, é só isso que eu estou a dizer. Sentar na mesa tem que haver em tudo na vida. Sim. Em tudo na vida. Eu acho que deve ser a seguir. Porque quando está, ao mesmo tempo está a cabeça mais quente, mas ao mesmo tempo está mais fresco. Como é que eu contornei isto? Muitas vezes corre mal e eu nem quero falar de comédia. Nem quero pensar. Quero é ou beber ou bazar ali. Então gravo as minhas atuações. Sim. E, tipo, se correr bem até podemos falar. E se correr mal também podemos falar. Se eu te vir que não estou no mood sequer, vejo em casa, passado um dia. Mas imagina, eu venho do teatro. Mas gosto muito. Tem a ver com isso, sim. O que é que acontecia no teatro? Nós nunca recebíamos, mesmo que fosse fresco, nós nunca recebíamos informações ou notas a seguir. Íamos mais cedo no dia anterior, no dia a seguir, e havia ali um espaço de 1 hora, e como íamos a seguir como a seguir íamos para a cena, olha, lembras-te daquilo ontem? Lembro, não faz assim, faz assado. Lembras daquilo? E funciona muito melhor, porque quando uma pessoa está a sair, lá está, eu falo por mim, eu às vezes, há noites que as pessoas cumprimentam e eu não cumprimento ninguém, porque eu já não estou, antes e depois, já não estou. Eu não estou ali, percebes? Então, e se me correr mal, então, não, eu acho pior ainda. Acho que deve existir, principalmente se forem pessoas mais experientes que tu. Principalmente porque têm ângulos de pensamento diferentes. Certo. E que tu podes vir a concordar com eles. Só que o teu cérebro não te leva para ali. Normalmente até concordo com as críticas que me fazem. E acho que deve ser na hora. Porque está mais fresco. Contudo, nem sempre estão pessoas ao pé de ti. Nem sempre estão pessoas ao pé de ti que vão ter a habilidade de te dizer o que acham. Nem todas querem... muitas vezes, ainda ontem aconteceu. Isto é muito feito de se dizer. Mas o público não tem muita noção do que é que a gente faz. Sim, algo não. Muitas vezes pensam que é tipo que a gente foi para lá falar. Sim. E não foi. Não foi. E ainda ontem estavam pessoas à porta do espaço. Porque eu acho que aquele texto devia ser assim. Vai-te foder, por favor. Não, isso não... Tu montas guitarras e eu não vou-te dizer como é que has de montar. Claro. Agora, se for um colega teu, é um gajo experiente, então se tiver ângulos diferentes dos teus, acho que deves ouvir. E eu presto muita atenção a quem fala, mesmo depois, sejam pessoas mais experientes que eu. Sim. Claro que se for o Zé Carlos que começou a fazer comédia ontem, está bem, pronto, estamos aqui, vamos conversar. Mas eu digo-te, para mim funciona melhor no dia a seguir. Por exemplo, eu uso um callback num texto meu que foi o Rafa Aragão que me deu. Falou-me no dia a seguir. Eu tenho textos que foi o Joca que me concluiu. Pronto, é isso. Que foi o Ruben, que foi o Joel. Mas teve que me falar no dia a seguir, porque naquele dia que eu estava com uma cabeça tão grande que ele dissesse o que ele dissesse, eu não ia ouvir nada, percebes? Mas é normal, quando falo para mim, quando corre mal eu não quero, quero sair, quero vazar, quero desaparecer. Eu também já não tenho adorava investir em teletransportes, que é tipo, oi, depois mandar. Sim, também percebo o que estás a dizer. Eu também já não tenho assim uma, quer dizer, tive uma com o Mário Moreira no outro dia, correu muito mal. Mas como foi em 20, não tive assim nenhuma horrível de medonha. Também porque descobri isso, estás a ver, do crowdwork e isso vai-me dando estabilidade ali, vai entrando melhor, porque eu reparei porque as pessoas já não me acham tão bizarro se eu der aquele tempinho de inicial para lhes mostrar que sou bizarro, percebes? Isso já está melhor um bocadinho. E lá está, é um bocadinho isso. Quanto tempo temos? Temos 1h23. Eu vou ter que ir trabalhar, estamos a acabar. Acho que deves, que eu não vou. Só dizer às pessoas, eu já te mandei aqui umas bocas no podcast, acho eu. Uma outra.
No teu podcast? Sim, nunca disse o teu nome. Vi o da Magano até ao fim, muito repartido. Vi o início do Xará. Vi João Pedro Pereira. Sim. Vi um bocadinho do Mata. Sim. Que eu adoro ouvir o Mata. Adoro ouvir é dos o meus Mata. episódios favoritos, por acaso. Gosto muito do Mata. O episódio Mesmo do a Mata, falar. o episódio comigo e com o Mata, que foi no Pinguim, não dizemos um caralho. Não se fala de um... Pá, estamos a falar de casas de putas ao meio do episódio. No fundo é isto. Então, mas, e eu percebi que ninguém vai curtir disto, mas eu vou ouvir isto. Porque eu quero voltar a ouvir isto. Porque eu gosto. E foi dos mais ouvidos, menos ouvidos? Houve alguma diferença? Foi o dos menos ouvidos, porque aquele, pá, mais ou menos, é irrelevante, foda-se. Sim, então que ele não chega a 100 pessoas, se for sim, possível. Sim. Mas tive malta, principalmente de chegada, e o meu podcast, por ser de humor, é ouvido por muitos humoristas que é tipo, ei, curti porque o Mata disse merda e tu também. Sim. Pronto. Mas foi o que mais me diverti. Se falarmos de humor, é pá, muito pouquinho. Pois. Muito pouquinho. Mas nunca disse aqui, acho que nunca cheguei a dizer o teu nome quando mandava bocas. Para dizer o quê? Com... Para ser justo com a malta que nós já tivemos aí, pronto, dávamos bem e depois chateámos um dia por causa de... Lá está, porque o humor é muito isto e está ultrapassado. Sim, se estou sentado à mesa contigo, está. Exatamente, está ultrapassado e também gostei de... Também está mais ultrapassado por tua culpa do que por minha, porque achei que tiveste atitudes que eu gostei, que quiseste falar, é aquela quiseste merda. resolver. Eu acho que tanto na comédia como em qualquer outro meio, como dois amigos que jogam à bola desde putos, quando há um conflito tem de existir um distanciamento e depois tem de existir uma reaproximação comum. Que é tipo, eu quero reaproximar desta forma, tu também queres. Se nós não quisermos, a gente não se vai reaproximar. Então, certo, claro, mas eu também lá está. E eu senti que fazia sentido. Tu vi já o meu podcast, até muito por aquilo que se falou com o Mata, de há duas pessoas no centro do Porto a trabalharem de forma semelhante e diferente ao mesmo tempo. Sim. E eu quero ouvir os dois. Já tinha ouvido o Xará, quero ouvir o Eduardo. Fizeste bem. Acho que fazia sentido. E fazia sentido vir ao teu estúdio, onde gravas o teu conteúdo. Espero que tenhas sentido bem aqui. Senti. Dizer às pessoas já está resolvida a nossa situação. Está-se tranquilo. Não chegámos a usar cotovelos nem nada, não foi preciso. Não chegou a ser preciso. Olha, temos um amigo comum que foi... quando eu abordei sobre o assunto, foi super adulto. Sim. E disse, caguem nessa merda. Sim. Foi o Paulo Ferreira. Sim. E eu disse, pois tu realmente és muito adulto, és muito adulto, és muito terra a terra, não queres cá novelas, estás a ver? Caguem nessa merda, daqui a uns meses voltam-se a dar, não se chateiam, caralho. Sim. No final do mês vão pagar as mesmas contas, vão beber copos na mesma, fodam-se. Sim, está-se bem. É um gajo 5 passa. E o humor é muito intenso, pá. Qualquer coisita ali mal resolvida, uma pessoa experiencia as coisas. Malta, a nossa história fez-me estar de forma diferente. Se alguma aprendizagem foi de estar de forma diferente, que é tipo, alguém quando me pedir a opinião, epá, foi fixe, curtido, foi fixe. Mas, ainda ontem, o Bruno Matias... Não, stress não foi por aí, mas sim, eu percebo o que estás a dizer. Mas mudou a minha forma de pensar. É bom que tenha mudado. O Bruno Matias perguntou-me o que é que achaste. E eu não quero dar a minha opinião. Então o meu pensamento falou, epá, acho que foi fixe, acho que se pudesse melhorar uma cena, mudava a produção. E do nada a conversa foi para a produção e eu joguei-me de dar a minha opinião. Eu por acaso não dou agora, a não ser que sejam meus amigos. Acho que é bem da chunga dizer, eu não dou. Não consigo fugir também, como tu estás a dizer. Foi o que eu fiz, tipo, foi fixe. Acho que devia ter havido comunicação, palco e tal, e olha. Mas normalmente quem me pergunta a mim são gajos que já fizeram 3, 4 noites e então vêm com muita vontade de até o que é que tu achas? Se disser o que eu acho, tu vais ficar chateado comigo. Ainda tive um gajo ontem que estava a fazer uma live, um puto de Coimbra, que eu não conseguia perceber se era realmente Coimbra ou se era realmente essa pessoa. Mesmo que fosse, e era, depois percebi que era. Quais são os primeiros passos para dar na comédia? E eu disse, não me perguntes a mim, pergunta a quem realmente está a fazer comédia profissionalmente. Claro. Então, mas já fugi. Preferi começar a dar a minha opinião porque não pode ser mal interpretado às vezes. Pode ser mal interpretado, mas acima de tudo nunca vai criar impacto. Nunca vai mexer o quê? Não vai mexer. A nossa opinião é importante para nós. Tu faças uma crítica ou um elogio, nenhum deles vai mexer muito. Certo. Ou vai mexer tanto a crítica como o elogio, sim. Resumindo, a minha opinião é irrelevante para vocês. É mais porque um gajo está a dar opinião, está a abrir o pensamento. Estás a abrir o pensamento, tens que lidar com mais coisas. É só isso. Sim. Simples quanto tanto isso. na comédia como em qualquer outro meio.
Sim. Portanto, se há alguma aprendizagem tirada da nossa confusão, foi estar uma forma a ser diferente. confusão, foi mais bate-boca aqui e ali, Sim, nada de especial. Nem nunca nos chateámos fisicamente sequer. Posso dizer que Beatriz Magana, quando me ligou há pouco, perguntou-me: já andaram à chapada? Ela disse-me já. E ela disse: ainda não, caralho. Ela disse-me: agora estão amigos, vejam lá se não se pegam. Eu, não vou pegar. Olha, e teve outra pessoa que já me tinha dito 2, 3 vezes para cá vir, que foi o Ruben. O Ruben a mim disse-me. O Ruben disse-me assim: eu só vou ver o XLR quando foste tu a ir lá. Mas olha, lá está. Eu tinha, para acabar, eu já disse isto ao Ruben e já disse isto aqui também às vezes, acho eu. Eu tinha uma opinião sobre o Ruben antes de o conhecer e eu agora, de ter lidado com ele, eu não posso ter essa opinião. Tratou-me sempre muito bem, nunca me chateou, teve sempre cuidado com as coisas. Epá, não tenho nada a apontar ao rapaz e acho que pessoas de Lisboa que estão ainda melindradas com ele, sei, deem uma hipótese ao rapaz, não sei. Se for porque não gostam do conteúdo, é outra conversa, percebes? O Ruben é bruto. É bruto. O Ruben é bruto. É bruto. E isto é normal chatear. Sim. Se eu chegar para dizer, és um filho da puta, tu vais ficar fedido. Claro. É normal. E o Ruben faz isso. Claro. Agora, ele tem que ter consciência que isso atrapalha pessoas que levam essa confusão para os pontos profissionais. Sim. É errado. Puto, ele quis fazer isso. Mas eu acho que ele está diferente. Portanto, também. o Ruben fez. Eu vou-lhe foder a cabeça porque está diferente. Tá. Tanto o Ruben tem direito a ser assim, como as outras pessoas têm direito a reagir assim. Certo. Portanto, não pode haver aqui desilusão. Que aquela pessoa agora não me fala. Puto, não me fala porque tu tiveste alguma atitude que ele não concorda, que ele não é de acordo. Agora, se tu não és de acordo com a reação dele, mano, é o teu problema. Sim. E acho que o Ruben foi percebendo isso. E acho que percebeu desde o início. De vez em quando tinha tipo uns vibes que tipo, calma-te, mano. Mas agora está perfeitamente de consciência. Não tenho nada a apontar ao rapaz. Não. Aliás, de resto, não posso dar-me a opinião que é meu amigo. Não sei. Sim, a opinião que tinha era má, não sei bem porquê. E talvez porque eu não gosto muito do conteúdo. Se calhar é um bocado. Eu também não vejo. Percebes? Eu não vejo. Não é gostar, é respeito pouco aquele tipo de conteúdo. É mais isso, percebes? É normal. Acho que tem ali. Mas ele tanto é legítimo tu fazeres como eu faço o nosso podcast, onde estamos puramente a cagar-se. Queremos no fim estar conscientes que fizemos uma cena fixe para nós. Certo. Como tens a malta, que não é só o Ruben. Muita gente. Que muitos comediantes de sucesso que enchem auditórios o fazem, que é tipo, o que é que está a bater? É falar da Maria Leal? Certo. O que é que está a bater? É falar de um atentado? Antigamente ficava doido com isso. Hoje em dia é assim, há público para isso? Tem interesse? Acho que sim. Então pronto, deixa estar. A mim, como eu faço uma coisa que não tem nada a ver com isso, porque é que eu tenho que estar... Prova disso é, eu que abro o solo do Ruben, sinto imenso o público estar preparado, não para ver o meu stand-up, nem stand-up, mas sim ouvir o Ruben a falar do YouTube. Porque ele leva um soco. Eu abri agora em Lisboa e a meio do meu texto eu percebi, estes caralhos não me querem ouvir. Nem querem ouvir stand-up. Eles querem ver o dele. Ruben a falar do YouTube. Sim. E quando ele vai para lá e fala do YouTube e fala das pessoas que falam no YouTube e nós temos um momento a dois onde falamos de youtubers. Sim. A malta aí adere. Agora, quando é um outro pizzas a contar uma história sobre uma toalha, é fedido. É fedido. Mas é consequência. Mas tipo, ninguém pode reclamar. Não. Ele tem público. Há interesse. Deixa-o estar. Fez uma tour que acho que cumpriu com os objetivos que ele queria. Cumpriu, pelos vistos. Vai-se fazer, acho, mais uma data. Veio-se... Olha, é das merdas que mais... A tour dele foi feita foi as coisas que eu fiz com o mais prazer que eu tive. Porque não há produtora. Sim. Sou eu, ele, o Zé, o Rafa e o Horta. Somos 5 gajos que se metem num carro e vão. Yeah. E isso é... não há merdas profissionais. Não há muito... Não há uma produtora, não há um assistente de produção, não há nada disso. Porque não se justifica também. Certo. Mas somos amigos, companheiros, vamos para todo lado. Mas isso é fixe, eu também é das melhores coisas que a comédia trouxe, acho que foi pôr-te num carro com amigos e para o minimamente conhecidos foi assim mais ou menos. Exatamente. E eu, fui a Raquel, foi o Freitas, estava o Tito que é de lá, mas que é um dos meus melhores amigos do som. E Tito Pires. Ele atua?
Não. Ele tem bandas, mas trabalha muito... Estou a confundir com o muito... Tito do... Pinto. Não. Exatamente. Tito Pires trabalha som e trabalha com grandes. Já fez, lembras-te do tipo Anti-Herói do Salvador? Foi ele que gravou o som, gravou cenas para o Guilherme Duarte. Está muito envolvido no humor. Sim. Aliás, é amigo de Salvador Martinha. Ok. Mas morou comigo. Portanto é Beto. Não, nada, é de Bragança. Tipo, eu guarda. Morámos aqui no Porto 5 anos juntos, na faculdade, e depois ele foi para Lisboa. E curiosamente começou a trabalhar som porque ele tirou aqui análises clínicas. Depois tirou um curso depois que foi melhor aluno, e daí começou a trabalhar em som e só trabalha em som, não trabalha em análises clínicas. E não tem nada a ver, é coincidências da vida. Tá bem. Nós temos que ir embora porque já estamos a poliçar no tempo. Vê ali em cima, diz 6h30? Diz. Então é a hora que eu preciso parar mesmo agora e vamos ver. Isto acaba assim? Acaba assim. Pronto. Malta, muito obrigado por terem estado. Ainda vão sair outros episódios que eu estou atrasado também. Depois combinamos, mas sem problema. Está bem? Está combinado. Vamos embora. Está feito. Vamos embora.